todos bem-vindos ao Por Trás do Tapume, onde abordaremos os bastidores para o sucesso de um projeto. Estamos aqui hoje com eu, Laires Oldefer, Fernanda Savani, com o nosso convidado mais do que especial, Bruno De Rosso. Isso aí, Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, pessoal. Uma honra estar com vocês. Estamos muito felizes. Também. Nossa. É porque o tema é importante e talvez polêmico. Olha! Ai, meu Deus. Promete. Adoramos uma polêmica. Quem quer polêmica, levanta a mão. Não é pra tanto. Não, É um não, assunto, brincando, um assunto brincando. leve, um assunto bom, mas importantíssimo. Importantíssimo e que a gente não tem tanto conhecimento, né? Então, pra nós, mais importante ainda, a gente tem muito, acho que, aprender com o Bruno. Já aqui, uma conversinha rápida ali no começo, a gente já conseguiu captar tanta coisa que eu acho que vai ser... E o curso de arquitetura tem um semestre de conforto térmico? Então, depende da universidade, né? Na verdade, algumas universidades oferecem a disciplina de conforto térmico e acústico 1 e 2. Né? Outras somente conforto térmico puramente simples. Outras agregam acústica, por exemplo. E é uma das áreas mais importantes dentro do desenvolvimento de eficiência energética dentro de uma edificação. Né? Então, não basta só, claro, especialmente para arquitetura, todo o componente estético, o componente construtivo. Existem também essas nuances que andam de mão dadas com a estética. Né? Que é o que a gente quer falar mais também para entender como isso pode afetar o desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Sim. É muito importante, né? Porque a gente tem uma visão bem clara na nossa área, que a gente está sempre em busca de uma estética, mas a gente não pode esquecer o outro lado, né? Tem que ser, isso a gente bate sempre, né? Tem que ser funcional, tem que, não adianta, só a estética, ela não anda sozinha, né? A gente não tem... Muito engraçado uma vez que eu fui numa casa cor, e a casa cor maravilhosa, né? Aquela mostra, assim, e não tinha ar-condicionado. A gente derretia. Então, o que acontece? Tu olhava aqueles ambientes, mas tu não conseguia ficar ali dentro. Eu fui nessa casa cor, eu acho, em 2010, lá no Sarandi, se eu não me engano. Eu não sei se foi essa aí, tá? Não me lembro. Eu falei um ano, tá? Mas eu fui numa dessas aí e não tinha ar-condicionado mesmo. Então tinha todo um componente estético, belíssimo, diga-se de passagem. Sim. No entanto, não tinha ar-condicionado. Claro que não tinha a ver com a casa cor em si, porque ali, claro, o foco era o ambiente, era assinado por alguém, era uma amostra. No entanto, não tinha ar-condicionado. Eram estruturas montadas para aquela dinâmica e não tinham ar-condicionado. Então, eu lembro nitidamente, aqui eu faço só um parênteses que eu estava falando, que eu me lembrei também, e as pessoas iam e saíam. Sim. Porque não tem conforto. Exatamente. Então, não basta só o ambiente agradável, esteticamente falando, no ponto de vista de acomodação das coisas, que é belíssimo, aliás, é importantíssimo. Claro. A estética é fundamental, só que não tinha um conforto térmico. E daí quando enchia de gente, eu me lembro assim, daí vinha mais pessoas no ambiente, daí tava impossível, porque daí tu começava a suar, e daí tu olhava aquelas pessoas... E na verdade, tu quer sair do ambiente, e não é só olhar, é a vivência, a experiência. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tá vendendo experiências, né? Totalmente experiência. Então, assim, lá em conforto térmico, isso trazendo lá para arquitetura, especialmente, que, aliás, diga-se de passagem, na docência é uma atividade que a gente faz especialmente com a arquitetura, que é a influência das cores, por exemplo. Né? A gente estava batendo um papo sobre isso. A influência das cores na arquitetura aplicadas ao conforto, que no final da linha vai falar sobre o ar-condicionado. Então, cor e teoria de cores, e falar sobre estética vinculada à cor e, claro, às suas dinâmicas, às suas interações, elas são fundamentais para que lá no final da linha a gente reduza ar-condicionado. É na cor. Né? Então, eu aprendi muito na arquitetura. Né? Eu sou engenheiro mecânico, eu dou aula para arquitetura, para disciplinas de conforto térmico. Então, eu fui aprendendo, inclusive, sobre a estética voltada para a arquitetura. Então, por exemplo, a cor terracota. Descobri que é a cor de tijolo aparente. Terracota. Exatamente. Amarelo canário e não sei o que, e essas cores, né? Palheta de cores. Você descobriu que existem vários nomes de cores. Comecei a entender. É um novo mundo. Le Corbusier e não sei o que. Comecei a ler Neuffer e outras coisas, então eu tô bem adaptado já, né? Só que, claro, trazendo a minha experiência para essa área, ou seja, a experiência do ar-condicionado, a experiência dessa necessidade aplicada à arquitetura. Então, lá para nós, e aqui eu trago um exemplo, né, sobre cores. Por exemplo, a cor preta, a tinta preta, ela tem uma absortância, nós chamamos de absortância. Absortância solar, absortância da radiação solar. Ela tem uma absortância de 97%. É que nem estar com uma camisa preta, alguma coisa assim, para o sol, a pino. Né? O calor vai ser muito maior. Por quê? Porque absorve muito. Essa roupagem,
ela é idêntica para edificações. Então, há muito mais transmitância térmica com uma cor externa mais escura do que, por exemplo, o branco. O branco tem uma absortância de 15,8%. Absurda a diferença. Lá no resultado daquela potência de ar-condicionado, da potência externa que vai entrar de calor, vai refletir lá depois nessa condição. Sim. Por exemplo, vidros, né, superfícies translúcidas, entre outras superfícies opacas ou translúcidas, coberturas. A gente trabalha muito com coberturas verdes, por exemplo, né, que é uma aplicação ainda um pouco... se pisa em ovos ainda, né? Porque as coberturas já são padrão, é o elage, ou é um telhado com telha assim, o assado. Mas não, tem a cobertura verde. E mas por custo, tu não acha que... Custo e manutenção. A manutenção, porque dá muita infiltração e tal. Técnicas. Porque se tu for pensar na parte térmica, acho que é muito melhor, não é? Tu ter uma vegetação até da cidade em si, né? Respirar a cidade, etc. Totalmente. E tal. Mas a construção verde, ela evoluiu muito hoje, né? Evoluiu muito. Então nós temos o LEED hoje, né? Que são as certificações e edificações. Né? O LEED é uma certificação, ela é norte-americana, só que, claro, ela está espalhada no mundo todo. Então, as edificações elas podem conferir um selo LEED, né? Que é o Leadership in Energy Environmental Design, ou seja, uma liderança em eficiência energética, em energia. Então, tem selos, né? A gente tem vários prédios aqui em Porto Alegre, por exemplo, com esse selo. Né? Temos? Tem, por exemplo, a CIA aqui do centro, é uma que tem. O prédio aqui é uma das primeiras, inclusive, CIAs do mundo a ter o selo. Aqui legal. Não, muito bacana. Aliás, a CIA aqui, posso falar, né? Claro, deve. Beleza. É uma das únicas lojas em rua no mundo, né? Não tem muitas, né? Tem uma na Alemanha e o resto tudo loja âncora. Tudo loja âncora. Né? De shopping, e aqui no Rua da Praia, aqui é uma das únicas que são loja de rua. E ali fizeram, e aí trazendo agora para o aspecto arquitetônico, de eficiência e ar-condicionado, por fim das contas, eles fizeram uma série de aplicações arquitetônicas, portanto estéticas, mas que na verdade estavam vinculadas a essa liderança de conforto e eficiência, mais importante ainda. Sim. E telhado verde é uma delas, ou seja, lá na laje, na cobertura, tem um limoeiro, virou um lounge, é um espaço de convivência e tem uma cobertura verde. Ai, né? que legal. Tem os heat recoveries, que são recuperadores de energia, que reaproveitam uma energia térmica interna para não gastar tanto ar-condicionado. E aí vem uma parte mais técnica, claro, mas no frigir dos ovos, na última linha, o que está valendo? Uma redução interessantíssima de custo, no final das contas, porque tem um payback disso, né? E também, claro, uma diminuição muito maior de ar-condicionado do que era antes. Sim. Que era uma coisa crua, né? Aquela ilha de calor do centro de Porto Alegre, os prédios todos conectados, tudo geminado, tudo, né? E isso cria uma ilha de calor muito grande. Então, se nós começarmos a investir em estruturas eficientes, edificações eficientes, inclusive edificações existentes, por exemplo, o centro. Sim, né? centrofísico, né? Dessa forma. Claro, você não derruba um prédio no centro, né? Que, aliás, está sendo revitalizado aqui, está se pensando também em mobilidade, etc. Mas a questão de eficiência térmica energética, ela é muito importante, por uma questão de centro urbano. Né? Calor que é gerado por ilhas, concentração de calor. Asfalto, né? As paredes, enfim, tudo emana calor, volta, enfim... E isso é muito importante. E às vezes é macro, né? Na realidade. Às vezes a gente fica só pensando que tem que fazer, sei lá, botar um split dentro da loja. Não, é o calor que tá vindo ali da rua, que tu poderia fazer de outra forma, né? Essa climatização. Não, o split é aqui um parênteses, né? O split é uma coisa importantíssima da gente falar aqui, porque o split, ele é um excelente equipamento, né? O senhor Willis Carrer, lá, há 100 anos atrás, até mais hoje em dia... Ele vai defender o split agora. Não, pelo contrário. Não. Polêmica. Polêmica. Começou as polêmicas. Não, o split, pessoal, ele é um equipamento importantíssimo para residências, né? Ele está crescente cada vez mais, os dados das Brava e da Brava, que são as associações que regem o comportamento do consumidor também em relação a split de ar-condicionado e assim por diante, é muito relevante, né? O split, até os anos 2000, né? Eu lembro, acho que vocês também, né? Então... não lembram, né? Acho que não. O split, até os anos 2000, ele era um equipamento de luxo, né? Era caríssimo. Não tinha o ar de janela, né? Que a gente usava. Tinha o ar de janela, aquele buraco na parede.
Né? Inclusive era caro. O de janela. Era de janela, né? Vocês lembram de janela? Inclusive no início, ele tinha um painel de madeira. Era caríssimo. Aquilo era um Rolls Royce da aplicação dentro de casa. Né? Tu não comprava uma área de janela assim facilmente. Sim. E era um compressor, o motor que chamam, que é um compressor lá do gás refrigerante, né? Aquilo era muito caro, barulhento, mas era extremamente funcional. Sim. Até hoje existe uns arzinhos de janela, pequenininho, 7.000 BTU por hora, né? Então, o split, até os anos 2000, 2005 ali, era um artigo de luxo, era caro. Dos anos 2015 para cá, né, quando começou inclusive a se popularizar mais esse equipamento que é importante, virou já um artigo de necessidade. Sim. Né? E aqui, claro, não são todas as pessoas que têm o poder aquisitivo para isso. Existe ainda no Brasil essa questão voltada para poder aquisitivo. Então, mas o split hoje é uma necessidade em muitos ambientes. Né? O split, o ar-condicionado em geral, mas falando do split. Mas o split tem um único problema. Tem um problema, e ele é sério e grave hoje em relação às normativas e leis. Né? Em 2018, portanto, há pouco tempo atrás, em 2018, foi assinado então pelo então presidente Michel Temer, lá no dia 4 de janeiro. Eu lembro porque é meu aniversário, senão eu jamais decoraria a data de uma norma, né? A data de uma lei. Diz o seguinte, olha, o split ele só pode ser aplicado em residências. Nós não podemos aplicar split em ambientes industriais, laboratoriais, públicos e assim por diante. Por quê? Porque o split não tem renovação de ar. É o único problema dele. Ele é excelente, ele deixa o ambiente agradável, é confortável. Silencioso. Aliás, é importante porque nós chegamos aqui em Porto Alegre a temperaturas de 42 graus. Sim. Então, o split ele não tem renovação. Ele pega todo o ar de dentro do ambiente, vai trabalhando aquele mesmo ar. Vai trabalhando no mesmo ar, vai para um retorno, né? Tem uma grelha de retorno, geralmente, em cima ali do split, a gente olhar ali. Ele passa pelo trocador de calor e devolve para o ambiente. Ou seja, todo tipo de partícula, suor, né? Que a gente chama de nojo. Não, totalmente. A gente vê isso em academia. A ignorância é uma bênção, né? Totalmente. Eu brinco com os meus alunos, né? Poxa, a gente tem academia com split. Sim. E algumas pessoas vão lá, nossa, que ar bom, vem umas gotículas de água ainda, né? Deve ter um sistema específico. Não, aquilo ali, na verdade, é o suor das pessoas. Que nojo! Por quê? É só a gente pensar, né? Não é só a gente pensar. As pessoas estão na academia, né? Dá pra abrir a porta aqui, por favor, galera. Tem um split. Deixa aqui, tá desligado, não tem problema. Não, academia é fundamental, gente. A academia é um dos ambientes. Então, as pessoas na academia, elas produzem muito mais calor latente. O que é o calor latente? É aquele calor produzido pelas pessoas que, na verdade, é sugado. Vamos botar uma palavra mais, assim, grotesca para esse sentido. Ele é sugado, ou melhor, absorvido pelo suor da gente. E esse suor é transformado em vapor. Certo? Esse vapor, ele vai para o ambiente. Chamamos de calor latente isso, né? Esse calor latente, ele é absorvido para o split novamente. Esse vapor, ele vai passar pelo trocador de calor que está no split. Tem ali uma serpentina que a gente chama, uma serpentina gelada. Esse ar, ele vai condensar o seu conteúdo de água que tem ali, de vapor, e vai, muitas vezes, voltar. Às vezes ele condensa e vai para o dreno, né? O dreno, na verdade, é isso, né? É aquela aguinha que sai ali, que é esse calor. No entanto, o split... que dá infiltração. Exatamente. Se mal instalado ou mal posicionado a bandeja de recolhimento ali, pode gerar vazamento, entre outras coisas, né? Então, muitas vezes, quando se produz muito calor latente no ambiente, academias, por exemplo, ou ambiente de alta umidade, o ar-condicionado não vai ter aquele poder, aquela potência de reter aquilo ali e vai devolver para o ambiente. Né? Então, quando ele fica, tipo, condensando aquelas gotículas, assim, geralmente na aleta, né? Isso. Fica aquela aguinha ali. Não é porque está instalado errado, é porque... Não, é porque, na verdade, é natural, né? O ar-condicionado é um desumidificador natural. Além de ele prover um ar com uma temperatura mais baixa, por volta de 12 graus, na aleta ali, né? Ele sai a 12 graus. Não sai a temperatura de conforto, né? Naturalmente. Sim. A temperatura de conforto é de 23 graus mais ou menos 1. Né? Ou seja, 22, 23, 24. Então, para que isso aqui fique numa temperatura agradável a 24, 23, nós temos que ter o ar do split, né? a uns 12. Para que fique em 24 aqui. Né? Mas o problema, então, do split, voltando àquela questão inicial, é justamente a incapacidade
mecânica de não prover renovação. E a renovação agora, pós-pandemia ou ainda na pandemia, ainda não sabemos direito como é que está essa situação, o Covid está vindo com muito forte nessa questão do tipo assim, não, peraí, precisamos ter soluções inteligentes capazes de ter uma filtragem de qualidade, né, que o split não tem. Ele tem uma telinha lavável, né? Se a gente abre o split ali, lava, vai ser uma sujeira, né? Uma vez no ano. Exato. Tem uma recomendação, né? Dá uma, né? No verão, né? Vamos dar uma vez por cada 2 meses, Passa por aí. o aspirador, abre e dá uma passada no aspirador. Eu tô muito chocada, porque casa noturna, assim, com aqueles super... Bar, né? Os barzinhos, assim, a maioria. tipo, Exatamente. Vai saber quando fizeram Isso- a limpeza daquilo. Isso é uma lei, né, pessoal? Mas não tem só alguém que que- regula, tipo, exatamente. regulamenta, assim, por exemplo, né? Chega num barzinho, não vão olhar se fez a limpeza do ar-condicionado. Então, a lei... Eles têm que apresentar, Thiago. A lei do PMOC, Pois é. a lei do PMOC, que é essa lei, Plano né, PMOC. que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, tem uma lei, portanto, que é a Lei 13.539, essa de 2018, ela diz o seguinte, olha, o plano de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, portanto, não é somente split, isso serve para outros chillers, splitões, que a gente chama que é o maior. Os splitões. Os splitões, muito todos esses. em casa Muito, noturna, muito, é muito. 36 mil BTUs, aqueles, né? Que é aquele que ele chama de Que tem split... comercial. O gigantão. Tem o split piso-teto, que é aquele achatado que fica no Isso. teto, né? Aquilo é um split ainda. Né? Sim, pois Então, todas essas máquinas, elas são passíveis, por força de lei, para ter um plano de manutenção. Portanto, a cada X período, tem que alguém lá verificar filtro, fazer lavagem limpeza, do filtro, limpeza, olhar o gás e assim por diante. Mas a polêmica aqui, né, eu brinco, mas é verdade, é que nós estamos vivenciando um momento de necessidade do tratamento do ar. Sim. E nós estamos olhando split para tudo que é lado. Né? De novo, ninguém vai sentir algum problema ao chegar num ambiente com isso. Pelo contrário, é agradável, é confortável, a temperatura está boa. Só que essas coisas, esses problemas que a gente está falando são invisíveis. Né? A questão de cargas virais, cargas bacterianas, aerodispersóides, né? O CO2, por exemplo, né? O dióxido de carbono. Então, tem a resolução lá 0,9, tem resoluções que dizem, olha, a gente tem que ter, então, um limite de gás carbônico, dióxido de carbono, melhor dizendo, no ambiente. Né? Tem que ser abaixo de 1000 ppm. Isso tem leitura para isso, só que a gente tem que ficar ligado. Né? Mas então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que a gente entra, é tudo climatizado, tá 40 graus fora e dentro ali tu tem que carregar um casaquinho sempre para entrar nas lojas lá, né? Enfim, nas casas. Então eles estão super mais certos que a gente. Totalmente. Porque é ar dotado lá, né? Totalmente. Tecnologia, né? Não, claro, o custo é A muito gente maior. sempre tá atrás. Não, lá nos Estados Unidos, Canadá, alguns lugares da Europa, né? Claro que a gente tem que pensar o seguinte, né? Esses ambientes, Europa especialmente, a matriz energética deles também é diferente da gente. Né? Sim. Nós temos uma matriz energética aqui, hidrelétrica, ainda com carvão talvez, alguma coisa para auxiliar, né? Enquanto a Europa tem uma matriz energética totalmente diferente, né? Nuclear, entre outras, né? Estados Unidos e Europa, primeiro, são invernos muito rigorosos, inclusive verões, né? A gente está passando agora na Europa por uma situação incrível. Porque assim, Madrid tava 42 graus, né? não, 42 graus a gente também tem, mas é 1 hora Sim, do dia. exatamente. Ah, aqui também tem. Não, é 1 hora do dia. Sim, não digo. Nossa, 42 graus, ficou lá das 2 às 3, vai baixando. Na Europa, quando tem essa corrente Sim. de calor, É até de noite. seríssimo. De noite, não, Aquele bafo, né? é salutar o problema. Mundaréu de exatamente. velhinho. Mundaréu de velhinho, né? Sim, Que muita longe. gente. Exatamente, Pode- né? Salutar. Então, assim, temperaturas altas, umidade relativa, inclusive. Né? A umidade relativa, inclusive, é um conceito que a gente acaba não entendendo direito. A umidade relativa, se está muito alta, vai chover. E não dá para secar a roupa. Né? É a única coisa que a gente pensa, né? Mas esse conceito... Tu nem pensa. Mas a gente tem que entender o que é isso. Né? Não, sim. O que é a umidade relativa? Né? Ela é relativa a quê? Dizer que está a umidade relativa alta quer dizer que tem bastante água no ambiente? Tecnicamente sim. Mas a umidade relativa a gente tem que entender de uma forma bem prática. É o seguinte, se eu conseguir isolar uma massa de ar, de 1 kg de ar, peguei 1 kg e consegui isolar isso, eu vou fazer uma leitura de quanto de água tem ali. Um umidostato, Olha, tem 10 gramas de... Um exemplo, né? Tem 10 gramas de vapor de água. Eu não enxergo esse vapor, mas tem 10 gramas de vapor de água ali. Só que o máximo que pode ter, também no exemplo aqui, é de 20 gramas.
Então, eu tenho 10, mas pode ter 20. Pode absorver mais um pouquinho. Sim. Então, se eu tenho 10 e o limite é 20, eu vou ter 50%, né? Vai dar 0,5, 10 sobre 20, 0,5, 50%. Se eu começar a injetar mais água, então tem 10, 11, 12, 13, 14, vai chegar em 20. Eu vou ter 20 para 20, vou ter 100%. Ou seja, não cabe mais água naquele espaço. E aí começa a condensar a parede. Né? Começa a condensar, a gente começa a suar, que a gente chama, né? Essa semana, né? Semana passada. Sim, teve. Alguns ambientes, Porto Alegre sempre tem as semanas de todo mundo, né, com as paredes correndo. E aí, qual é a solução disso, né? A ventilação natural. Sim. Geralmente, ventilação natural, a gente consegue ter uma diluição desse problema, né? Que a gente chama de uma ventilação de fluxo cruzado, que é abrir portas e janelas, né? Que é aquela bateção de porta que dá. Aquilo é ocasionado por uma diferença de pressão, né, no ambiente, e aquilo leva, portanto, partículas, cargas virais, aerodispersóides e assim por diante. No frio ninguém vai abrir, né? Não vai abrir. Por isso que é importante ter a renovação de ar. E aí, voltando àquela questão dos Estados Unidos, né, Canadá, lá é um ambiente, primeiro, muito frio, né, e as pessoas andam de manga curta dentro de casa. Portanto, tem geração de vapor em casa. É muito bom, né? Tem boilers. É muito delícia. É fantástico. A gente tá Pra sempre quem anda bem. inverno, tipo eu, assim. Não, entre 4 paredes tu tá sempre bem lá. Tu tá exatamente. sempre confortável, né? Seja verão, inverno. Exatamente. Tá, mas daí esse ar dotado, ele tem a renovação de ar. Temos que pausar lá, Ai, a gente tem que galera. pausar. Ai, tem um monte de gente. Pessoal. Ai. E Assistam Estão depois. gostando de acompanhar. Esse aí, vamos deixar Quer deixar mais um tempo? tempinho. Não sei, vocês que sabem. Vamos deixar mais tempo. Deixa aí. Spoiler. A gente Quem vai viu, até- viu. Quem não viu, só quando o programa for pro ar. Então, a gente vai até às 10 da noite aqui. Por mim, eu mandem fico falando. mensagem, E se mandem quiserem, tirem perguntas. dúvidas. Podem mandar perguntas, porque sabe tudo. Vamos É. aproveitar, Não, né? estamos aprendendo ainda, mas é... Depois vocês vão vir perguntar pra gente. Deixa. A gente não vai saber. Assistam, né? Tudo certo. Tá, vamos lá, Estados Unidos, conforto térmico. Essa questão do TADA, né? O duto. Da renovação de ar no Isso, duto. exatamente. Como funciona? Existem equipamentos hoje, né, que substituem, entre aspas, claro, o split, certo? De novo, tá, pessoal? O split para residência é totalmente aplicável e sem problema nenhum. Sim. É para casa da gente. Sim. Né? Até por questão de custo, né? Obviamente. Barato. Tá, mas daí, por exemplo, no quarto, tá? Tu vai, sei lá, eu durmo uma noite inteira com o split ligado. No outro dia eu abro a janela. Daí é onde tem a renovação de ar. É isso. Não, a questão é o seguinte, quando nós estamos em família, num ambiente, né, é uma questão muito natural. Olha, eu convivo com meu filho, com a minha esposa, com não sei mais quem, com a avó, não sei... Isso não é uma questão de, tudo bem, eu posso ter uma transmissão de algum vírus, alguma gripe. Tá gripado, geral vai passar com ou sem ar-condicionado? Vai passar para alguém? Sim. Né? Sim, doença respiratória. Então, a força de lei, ela é aplicada justamente em ambientes como indústrias, públicos, universidades, escolas, ou seja, especialmente agora nesse período pandemia, pré-pandemia, essa transição, né? Quem não quiser pegar nada não vai lá em casa, né, amiga? Eu tenho 13 splits ligados, 24 horas, 30 graus, que eu odeio inverno. É verdade. Pode, né? Isso pode, Tu né? entra na casa da Laires, é o Caribe. É o Caribe, as pessoas chegam no corredor, já começam a sentir o calor do corredor do prédio, do andar, entendeu? Ela é sócia da CE. Eu odeio inverno. Muita gente. Mas daí, como não tem a renovação, por exemplo, se tu não abre a janela, tá? Tá Não, com os mas eu 3 abro, splits. Às vezes, daquele ventão. Agora eu vou abrir, gente. Daí tu sente um desconforto, não sente, em função de não ter renovação. Então, aí vem outra questão do split. Outra questão, inclusive, que envolve aquecimento, ar quente e assim por diante, né? Primeira coisa, o split, a gente tem aquela mania, não todo mundo, né? Mas qual a temperatura que vocês colocam 18 graus. Isso é muito importante. Qual é a 30 temperatura? graus. Tá, mas verão, 30 graus lá fora. Qual é a temperatura interna que tu bota no controle? Eu tenho um problema sério, porque eu nunca acho agradável. Porque a temperatura que chamam de temperatura ideal, que é ali aquele 22, 23, ali. pra mim é congelante. Pois então, cada um tem a sua sensação de conforto, né? Exatamente. Só que é não um meu problema. conforto. A pergunta que eu faço... Também. No inverno, 23 não é confortável. Mas nem no verão, eu acho. No verão também não acho. Tá bom, não acho. Mas assim, universalmente, né, Tá. universalmente, inclusive nas normas brasileiras, né, NBR 16401 vai estar lá. Qual que é o range, né? A gente não pode, imagina se para cada um, não, eu gosto de 18 graus, Claro. eu gosto de 20. Sim. Então,
na norma, nós temos, então, qual a temperatura, qual é o range de temperatura de conforto? Entre 22, 23, 24 graus. Mas no split, a gente tem aquela questão, né? Muita gente bota no 18 e não vai menos porque não dá. Sim, não é. Que nem o 30, não vai mais porque não dá. Exatamente. Então, tem alguns controles remotos que, inclusive, vai a 16. Dependendo do aparelho, da marca, né? Só que 16 graus primeiro. Se chegar em 16 graus, ninguém vai aguentar. Ou bota em 16 e bota o cobertor, né? Ai, eu adoro. Tu não viu a história da Adoro Xuxa? isso, ver Netflix no verão, bota ali os 16, pega um edredom, sai agora gosto no de frio. inverno. Mas qual que é o problema do 16? Ou do 18, que seja? Primeiro, 18 graus, temperatura de sala de cirurgia. Primeira coisa, sala de cirurgia não é para ser confortável, é para evitar o estresse térmico do cirurgião. Né? O que é o estresse térmico? Eu não posso ter um ambiente muito quente, e quando eu digo muito quente, 23, 24, tá? Que faça com que o médico sue, que haja sudorese por nervo. Imagina, tensão. Né? Então, 18 graus é uma temperatura que permite uma evaporação muito rápida, permite que não haja um estresse térmico, que é o nome, inclusive. Né? Então, voltando para o split, que é essa polêmica do split, de conforto, enfim, nós temos que entender que a temperatura que está no controle remoto é a temperatura que nós queremos no ambiente. Não é a temperatura que vai sair do split. Né? Então, colocar 16 ou 18 graus significa o seguinte, olha, eu desejo neste ambiente 18 graus. Primeiro, muito improvavelmente isso vai acontecer. 18 graus com split. Difícil. Tá? A não ser que fosse uma adega, eu já vi adegas climatizadas com split, mas aí a adega não produz calor. Que é pequenininho o ambiente. Pequenininho, a gente consegue deixar um cubículo ali, né? Mas assim, ambientes com pessoas, tu não vai querer 18. Se tu quiser 18, tu não vai conseguir. E aí vem a questão de energia e eficiência energética. Porque 18 graus, como é que um split funciona? No momento que ele atinge a temperatura que tu setou, ele desliga. Que dá aquele barulho, né? A geladeira também é assim, né? Que dá um susto de noite, né? Dá uma... O compressor para, dá esse tadadã, né? E ele para, e fica um tempo, uma hora e meia desligado. Até que, de novo, o termostato vai reconhecer que há um aumento expressivo de temperatura no ambiente, afinal, nós geramos calor, e ele liga novamente. Se a gente deixar em 16, 18 graus, isso nunca vai acontecer, nunca vai desligar. Porque nunca o termostato vai reconhecer que está 18 a 16. A ideia E é por isso que gasta mais que falam. Muito. Que o ideal é deixar nessa temperatura que é o do conforto do ali, 23. né? O 22, 23. E outra coisa também que estraga, né, ar-condicionado, é aquelas que a galera coloca de plástico na frente para não vir o acrílico, tem pra não vir o pra ar não vir direto, o ar em cima, porque daí ele fica jogando de volta, né? Geralmente isso é necessário quando não tem um planejamento, né? Porque a gente, quando vai fazer uma questão um ambiente, é muito importante a gente ver pra onde vai vir esse ar, entendeu? Tipo, pra não ir direto na pessoa que tá dormindo, principalmente né? assim, ó, sala de massagem, quarto de bebê, tem que ter a Samsung lançou aquele Wind-Free, né? Sim. E daí não tem esse problema. Uma questão de vento, né? Mas assim, gambiarra em ar-condicionado, a gente vê de monte, né? Inclusive o ar-condicionado dividindo para dois ambientes, uma pareja no meio. Não, eu vi tem memes disso, né? Tem memes. Eu vi esse meme, achei incrível. Brasileiro, né? E se bobear, funciona, né? O que a gente tá falando aqui, né? Exatamente, se bobear, funciona. O pior é que deve funcionar. Não, de fato, vai distribuir o ar ali pra dentro, mas né? tipo, gente... Então, assim... Era o que dava. Às vezes é limite de custo, né? Mas assim, é uma gambiarra, né? É uma gambiarra. Então a gente tem que cuidar, claro. A aleta serve para isso. Só que agora colocar peças de acrílico, esses plásticos, né? Para direcionar, isso é um problema, não é para ser assim. Né? Não deve ser assim. A gente tem que... Aumenta o gasto, claro, aumenta o consumo, né? De forma estratégica, arquitetonicamente falando, inclusive, porque hoje as marcas, né, LG, Samsung, entre outras, né, Hitachi, Trane, elas desenvolvem hoje aparelhos esteticamente muito agradáveis. Então tá se pensando nisso. Não, peraí, eu vou colocar uma máquina aqui que vai ficar meio bizarro, não vai combinar, não vai... Então já tem um ar-condicionado mais... Tem, parece um quadro. Um quadro, né? A LG... Nunca vi ninguém usar, mas LG, tem. Eu já vi. Tu já usou? Claro que não, né? Cliente, o que vai botar esse ar? Tô esperando. Não, gente, não. É um quadro, né? É um quadro, é lindíssimo, tô louca pra usar. Exatamente. Então as marcas, as grandes marcas, elas estão pensando já na estética, né? Porque quando a gente fala, de novo, né? Quando a gente fala de conforto,
térmico, que exige técnica, exige cálculo de carga térmica, etc., ele tem que estar associado com estética. Né? Porque, afinal de contas, a gente também é movido por estética no poder de consumo. Eu quero alguma coisa bela para mim, algo que me... Claro, tem coisas que são funcionais. Isso aqui não precisa ser bonito, não precisa ser... Sim. Agora, uma casa, uma edificação e assim por diante, é bem importante que a gente pense nisso, né? Mas mesmo no ambiente corporativo, né? Quando tu faz um projeto de interiores, tu sempre vai pensar na estética. Mas assim, eu acho que não tem nenhum split que seja bonito. Esse do quadro é bonito, não? Não, tirando esse do quadro. Mas os normais, assim, tipo, não tem nenhum que é bonito. Mas eu acho importante pensar, tipo, que não, eu acho que sim, o Art Cool, não é? Art Cool. Que é meio espelhado. O meu ar é espelhado escuro naquela parede. Mas eu digo que, assim, eu acho que antes ele até simbolizava um pouco de status, entendeu? Tu ter o ar-condicionado. Sim. Então era legal tu ter o ar-condicionado. Era um luxo aquele lá. Era um luxo, sabe? Hoje... Qual que é o teu sonho de consumo de ar-condicionado numa... Desligar. Tá, já vou desligar. De ar-condicionado num projeto. Obviamente vai ser uma grelha linear, vai ser um ar dutado, entendeu? Então, tu não vai querer botar um... todo split é high wall? Não. O split, o termo split significa dividido, né? Split, né? Dividir. Né? Por isso que ele substituiu de janela, que a gente chamava de ACJ, que é o ar-condicionado de janela. Ele não era um split, ele era um agregado, era um conjugado. Né? Então o split tem um high wall, que é esse que a gente mais vê, né? E já tem uma semiótica já do split, ninguém olha, nossa, que feio isso. Não, é um split, né? A pessoa já olha, isso aqui faz parte já da retina, né? Da gente olhar e ver um split. Mas o split tem o high wall, que é esse que a gente chama-se high, na verdade high de alto, o wall de né, está no alto da parede. Né? E tem o piso-teto, que é esse mais achatado, que a gente maior, em termos, inclusive maior de capacidade, que fica no teto e às vezes está no chão. Vocês já viram isso no chão? É o mesmo, só que no chão. Mas quando eles colocam em pezinho, não é? Isso, de pezinho. Esse aí. Eles colocam em pezinho, é viradinho. Esse é um split. Tem um split cassete, né? Que é aquele que a gente vê, aquele painel, né? Às vezes a gente acha que é um split, mas não é. Não, tem que preparar o forro. Tem que ter uma altura. Os fabricantes já estão, inclusive, pensando, nossa, eu tenho que deixar menor. Melhoraram, já tem lá 7 centímetros, não sei o que. Né? Estão melhorando cada vez mais isso. Então o cassete se confunde às vezes, porque a gente tem o VRF também, né? O VRF hoje é um queridinho dos projetistas, que é o Variable Refrigerant Flow. É um equipamento que tu olha, é um high wall. Só que, na verdade, eu tenho uma máquina condensadora, aquela que fica de fora. Uma externa para várias. E para 70 máquinas, né? Então, isso é muito interessante para hotéis e assim por diante. Tá, mas e renovação? Né? Pô, afinal de contas, também é um split. Claro. Quando se pensa em VRF, nós pensamos também que vai ter pelo menos uma entrada de ar na rua. Né? Então, por exemplo, os escritórios hoje, eles já até investem no VRF. Que tu olha, não, um split. Mas tem uma renovação, tem uma grelha que tu olha, opa, tem uma entrada de ar. Essa entrada de ar ela já é mínima para garantir, portanto, que haja a instalação de um VRF ou até mesmo de um split, mas que no sistema eu tenha garantido uma entrada de ar externo para diluir a nossa respiração. Sim. Aqui, oxigênio, né, CO2, oxigênio e CO2. Fora, claro, as cargas virais. Sim. Ele funciona tipo um dutado, na verdade, o VRF. Mais ou menos, assim. O dutado... Tô falando de qualidade de ar. Sim. Porque daí, como tem a renovação, então tá tudo certo. A questão do dutado é que tu vai ter um duto, né? Aliás, o split, faltou essa parte, né? O último split que tem é o dutado. Né? Tem o dutado, que é aquele que nós temos geralmente em hotéis, que é uma grelha, que tu pode colocar um duto de fato. Que ele também é split. Sim. Ele é um split. Então, e o VRV? Não tem VRV? É o VRF também. É o VRF. É uma questão de marca, né? Ah, tá. É o Variable Refrigerant Volume ou o Variable Refrigerant Flow, ou seja, é um fluxo variável refrigerante, né? Entendi. Que é o que circula ali no circuito de refrigeração. E aquela história que o split foi feito, na verdade, pro ar gelado e não pra esquentar o ambiente, até porque ele fica em cima, o ar quente, ele sobe, pelo que eu me lembro. Exatamente. Não, com certeza. Ai, viu? Vamos fechar aqui, só. Vamos fechar. Gente, tchau, galera. Beijo no YouTube. Tchau, pessoal. Tchau. Deixa salvo esse aí pra gente ver o que. Deixar. Deixa eu pegar isso aqui. Pega aqui que eu... O ar quente, isso é muito importante. Isso é outra coisa importantíssima na questão de conforto térmico. Por que a gente, quando liga o ar quente num hotel, é o gramado, ar quente. Vou pegar o carro no frio, ar quente.
Por que existe um desconforto? Existe um desconforto. Tu liga o ar quente, dá um tempo, pá, tá ruim isso aqui. Não é que nem o ar frio que tu joga ali, né, que bom. O ar quente tu até dá uma abafada ali, mas chega um momento que o ar quente do split jogando no ambiente começa uma sensação extremamente desagradável. Sim. Né? Não é agradável, a gente chama de calefação, né? Calefação, na verdade, é a transformação ou a passagem brusca, né? Química, sétima série, vamos lá. Calefação... Meu Deus, águas profundas. Né? A calefação é o nome que se dá a uma passagem brusca da água no seu formato líquido para o vapor, que é aquela famosa água na chapa, né? Psst, isso é calefação. Assim como a sublimação, que é do sólido para o gasoso, né? Só que nós chamamos de calefação também o projeto de calefação, né? Nós temos os calefatores, né? Do acalentamento, né? Justamente de aquecer. Só que tem um problema. O ar, quando passa, o ar comum, nós temos um ar aqui, certo? Quando ele passa por um trocador de calor, por exemplo, o modo quente do split, ele vai sair dali com uma umidade relativa baixíssima. Por quê? Porque o ar expande. Quando ele aquece, ele expande, certo? Ele expande, literalmente, a gente não enxerga, mas ele expande. Se ele expande, ele abre mais interstícios para a entrada de água. Ou seja, a umidade relativa dele diminui bruscamente. E a umidade relativa, ela é muito sensitiva, né? Algumas pessoas têm sensores internos já. Nossa, eu tô me sentindo... Né? Vai no cálculo, alguém vai, deixa eu abrir a janela que tá muito... Por quê? Porque o ar tá muito quente. E não é que faltou oxigênio, né? Fica seco. O oxigênio não queima quando ele aquece por um sistema desse, né? Não há ali uma redução do oxigênio, né? No entanto, a umidade relativa baixa bruscamente e a pessoa tem uma sensação de abafamento, de falta de ar. Ontem aqui eu falei, pelo amor de Deus. É que tava quente Tava ontem, muito, a gente tava gravando. Chega a dar, né? É físico, né? A gente tem sensores, né? Nós temos barossensores de pressão, nós temos termosensores. Nós somos o máximo. Não, uma máquina. Não, uma máquina. Nós somos uma máquina, né, gente? Nem o split, nem o split tipo, inteiro. nem o quadro. É mais bonito que a... Não, e é isso, a gente tem uma máquina de sensoriamento, né? Então a gente está toda hora sentindo os problemas que o ar está nos causando. Sim. Né? Inclusive a gente tem... E afeta demais até a nossa... A preguiça de estar ali no canto, te dar uma moleza. É a história que a gente fala, vai pra Bahia, chega a ficar preguiçoso, né? Porque é um calor desgraçado, daí tu dá uma amolecida, né? Não, e a gente... Mas graças a Deus nós temos, né? O nosso próprio mecanismo parasimpático, a gente consegue ter o arrepio, a gente sua, a gente nem sabe, né? A gente está ali lidando com as intempéries. Né? Então, fechando essa questão do aquecimento, é importantíssimo que em projetos arquitetônicos ou de ar-condicionado, a gente pense também que não é só ligar o ar quente e vai ter um fluxo, uma passagem de ar quente entrando. Uma coisa é eu deixar o ar quente ligado, vou tomar banho, vou chegar agora, desligo. Né? Aí eu vou conseguir deixar meu ambiente, ganhando o nosso calor latente, esse para deixar com uma umidade um pouco melhor. Só que ligar por si só é terrível, faz mal à saúde. Né? A umidade relativa que a gente aceita, o corpo humano, o ser humano, não pode baixar de 20%. 10%, então, inclusive, ninguém trabalha. Né? Eu me lembro uma vez uma notícia que saiu... Vou ter que botar uns termômetros lá em casa, umas coisas. Não, eu tenho lá o meu... Higrômetro? Higrômetro. Termohigrômetro, que mede temperatura e umidade. Mas é terrível. Eu tenho. Não, é terrível. Uma vez eu nunca mais esqueço uma notícia, Brasília. Eu ia dizer Brasília, que as pessoas passam mal. Mas aí uma notícia, Brasil, assim, olha, vai ficar 7% umidade relativa. Mas jamais visto, né? Imagina, 7%. Eu nem ia saber o que isso significa. Não. Exatamente. Por isso que eu digo que é importante saber o que significa baixa umidade relativa e alta umidade relativa. Então, 7%, assim, pessoas que têm sensibilidade, inclusive, rinite, sinusite, começa a secar, sangra o nariz, garganta, hidratação infinito. A gente tem que estar toda... Algumas pessoas botam uma bacia de água no ambiente, né? Algumas botam só... Não é o volume que importa, né? É a área. Então, tem que ser uma bacia com uma área. Sim, claro, para poder evaporar, porque... Para ter uma taxa de evaporação em função da área. Evaporação. Né? Até tem uma funcionalidade, mas é muito inerte aquilo, né? Aquilo não é, aparece a... Eu acho que a gente se preocupa mais, não sei se tu sentiu isso, mas com a Alice, com o nascimento da Alice, eu me preocupava, assim, do ar tá
bom, assim, de estar confortável, de umidade. Tá, não sabia que era umidade, mas eu achava que era importante. Ela nem a Maia é sobrevivente. Ah, sobreviver. Tá bem. Mas Tá eu feliz. acho que com bebê tu se preocupa Nenhuma mais limite. com isso, né? Todo sentido. Não, A claro. gente se preocupa mais, claro, com crianças, Aham. idosos, pets, né? É. Por quê? Porque tem uma sensibilidade maior. O nenê, ele está se desenvolvendo, né? Tem a questão do idoso e as dificuldades respiratórias. Aliás, quem tem dificuldade respiratória, nós temos que estar sempre ligado, né? No entanto, ainda bem que o range de umidade relativa aceitado dentro das normas é ali 40% a 60%. A gente procura... É gigante. Não é que nem a temperatura, por exemplo, né? Nem teria sentido. Mas, por exemplo, nós aceitamos uma umidade relativa de 100%. Ah, vai chover. Nossa, tá úmido, né? Tudo bem. Agora, 0, nem se fala. Aliás, para a vida a gente tem que ter água no ambiente. Sim. Mas 7, 10, 15, 20, que é o que sai do ar quente, aí a gente não consegue Absurdamente baixo. se sentir bem com isso. Então, se tu fosse dar uma dica aí, por exemplo, ar-condicionado. Tá, vamos botar split, porque é o que a gente mais usa, né? Tá, vai colocar split para refrigerar o ar, tá? Que é o ar gelado, vai usar o split. Daí, por exemplo, que é aquecer. Porque uma coisa que entrou nos últimos anos aí, muito, que a gente sentiu, foi piso aquecido. Piso aquecido não era uma coisa normal, não era usual. E agora o valor já caiu bastante, então é mais fácil. Não fala mal, por favor. Não, pelo contrário. Não, é que, assim, tem jeitos, né? Então, ou tu vai ligar o ar quente, ou tu liga a lareira, daí a lareira tem as opções de lareira, ou tem também calefação, né? Calefatores. Os calefatores. Isso. Que são agradáveis, assim, Totalmente. né? Mas qual que é a diferença? Mas que a gente só usa na serra, Porque por não exemplo, que é resseca caro, né? tanto. Qual que é a diferença, na verdade, de um split no modo quente pro piso aquecido, pro Pra calefator ou pra lareira? Não resseca tanto. Não é questão de... Não é questão. A questão é que piso aquecido, lareira e calefatores não é uma passagem de ar no trocador de calor. Não é um fluxo de ar. Certo? Nós temos aqui agora... Tá emanando ar de outro jeito. Por radiação. Por radiação e convecção. Calor, não ar. Então agora tem um mecanismo de transferência de calor mais inerte, mais confortável, que é a radiação e a convecção, que é justamente isso, né? Essa questão do ar quente que sobe, o ar frio que desce e assim por diante. Então, essa que é a diferença. Não é um ar que vem do nada, assim, ele tá aqui agora e vem a 10, 15% de umidade relativa. Sim. Agora, se eu ligar um calefator, um óleo quente passando, uma água quente passando, eu vou aquecer o ambiente, e aí é o correto, tá? Eu vou ter, então, portanto, um aquecimento por convecção e por radiação. Tu vai te aproximando, aquilo tá mais quente, tu te afasta, tá mais frio. Então, é muito mais agradável, certo? Então, se nós... E mais saudável, digamos assim. Totalmente. Não, totalmente. Umidade relativa baixa é totalmente não salutar. Totalmente. Anotem aí, por favor. Não, é importantíssimo isso. Não vamos mais... Ninguém mora em Brasília. Exatamente. Não, mas não vamos mais fazer o cliente comprar o quente e frio. Vai comprar só o frio e ar-condicionado. Não, no mundo ideal, né? Com certeza. Calefação, piso aquecido. Não tem Exato. dúvida. Mas Agora- acho que o piso aquecido veio pra ficar, sabe? Veio. E realmente tá bem mais acessível, né? Que Acessível. antes era... E Agora- é mais fácil até de instalar, Sim. porque a gente não tem mais aquela história de... Sim. Sim. Tu recebe o não apartamento precisa, na laje... e já consegue já colocar. coloca Antes lá tu não, tinha que ter... Já aproveita, né? O próprio apartamento, já Sim. que está pronto para mobília e para construção interna, reforma, já faz Já isso. consegue fazer. Agora, quando eu tenho um fluxo de ar, tá, mas como é que eu resolvo isso? Eu tenho que ter um umidificador. Uhum. Né? E geralmente está no duto. Ou seja, eu vou aquecer, ok, eu vou aquecer. Só que eu vou ter que ter um sistema de umidificação também. Para que eu consiga compensar essa é uma falha, né? Isso é natureza. A natureza é assim. Então nós temos esses componentes a se destacar em relação ao aquecimento do ar. Nós estamos em Porto Alegre. Aqui é frio e úmido no inverno. Né? Às vezes nem tão frio. Eu estava aqui em julho, estava 30 graus semana passada. Né? Então tem momentos. No entanto... São só Né? 30 graus no dia, Não, tá 3 no outro. 32 graus, né? E nós temos invernos também úmidos e frios, né? Desculpa, eu falei do inverno. E o verão quente e também muitas vezes úmido. Às vezes é seco, às vezes, nossa, 30%, 40%. Mas isso vem até uma notícia do INMET lá, ó. Alerta, né? Quando baixa muito, a gente nunca recebe esse tipo de alerta, né? Sempre vai chover muito, porque está muito úmido. Né? A gente tem aqui os nossos fluxos aqui, né? Um zoom out da meteorologia, né? A gente tem o GOES 13, que é o satélite que fica filmando
não um satélite geoestacionário que fica filmando a nossa região, prevendo sempre aquele fluxo de umidade lá do Amazonas, né, de chuva e assim por diante, ou até mesmo aquela vinda do sul, Argentina, trazendo os ventos mais frios, mais densos. Então a gente aqui no sul, a gente tem que se virar, né? Mas para se virar, nós temos que, e aí eu volto, arquitetonicamente começar a compreender que os nossos fenômenos, especialmente aqui na latitude 30, aqui onde nós estamos, sul geralmente aqui, nós temos que ter projetos arquitetônicos pensados, casa de máquinas, por exemplo. Ai, nem me fale. Que é, É uma ocupação de sempre. espaço. Onde é que eu vou enfiar essa condensadora aqui? É área técnica, né? A treta, área técnica. Área técnica, o que Bom, as construtoras melhoraram, né? Mas essa história de ter que ficar deixando o carinha pendurado também pra, entendeu? Não, e até esteticamente bonito da área técnica, né? Porque antes tu via, passava nas fachadas horrorosas. Agora não, daí coloca um brisinho, e eficiência, né? Tem toda a história da tubulação, quantos metros de linha tu vai ter, né? Exatamente. Então, isso tem que estar muito preparado. Uma coisa, eu me lembro num prédio ali no bairro Bela Vista, que era alto padrão e tal, não sei o que lá, mas o pessoal tava apavorado que dava 100 mil reais de ar-condicionado, isso alguns anos atrás, né? Porque, meu Deus, só tinha aquela opção. Por quê? Porque eles já tinham feito, provavelmente era VRF, talvez, não sei, né? Público também. Mas que eles achavam, porque as pessoas não estão acostumadas a investir, né? E o ar-condicionado, ele é caro, né? O conforto térmico, ele no Brasil, ele é muito caro. Mas sabe o que eu lembrei agora? Que quando eu sou do interior, né? No interior, a gente tinha uma vizinha que era alemã. E ela construiu a casa, todas as paredes duplas. Lembra? Eu acho que na Alemanha ainda usava. Era parede dupla, no meio tinha um vão, né? E era absurda a diferença de entrar na casa. A nossa casa era uma casa gigante, casa de interior gigantesca. Era uma casa mais gelada, assim. E a casa dela era um conforto térmico, inverno e verão. Absurdo, assim, a diferença. É arquitetura. Arquitetura. E quando a gente fala em arquitetura, a gente tem que pensar na riqueza ou na pobreza dos materiais de construção civil. Sim. Né? A gente tem 6 propriedades dos materiais. Né? Mecânica, que é impacto, resiliência, torção, tenacidade e assim por diante. A gente tem a propriedade elétrica, que é a condutividade elétrica. A mecânica, inclusive, é estrutural, né? Uma lã de rocha não vai sustentar um prédio, assim como um concreto armado, por exemplo. Sim. No entanto, a lã de rocha é um dos melhores isolantes térmicos. Então, é isso que eu quero dizer. Então, nós temos a propriedade mecânica, elétrica, óptica, né? Que é uma parede translúcida, opaca, reflexiva. Nós temos a propriedade magnética, né? Esse material ele é magnético, neodímio, ferro, boro, né? Materiais magnéticos, naturalmente magnéticos. A térmica, que é a que nós estamos nos preocupando aqui, e deterioração, né? Que é a capacidade do material se dissolver ao longo do tempo, né? O plástico, não, ele vai realmente decompor daqui a 1000 anos, sei lá. Né? Então tem uma propriedade, diferentemente dos orgânicos, né? Então, quando a gente fala de propriedades materiais relativas a conforto, a gente está olhando para o térmico, né? O ar, por exemplo, argônio também se coloca, mas o ar ele é um excelente isolante térmico para vidros duplos. Né? Então, eu inclusive vou dar uma live com a minha câmera. Qual que é o arroba? Sigam lá, @bdr.learning, learning de educação. Nós estamos desenvolvendo o nosso marketing agora, porque nós estamos desenvolvendo uma plataforma própria de cursos voltados ao ar-condicionado, cursos voltados à psicometria, voltados a piscinas térmicas, inclusive, que vai ter um curso agora. E eu queria falar de aplicado, inclusive, né? Fiquem atentos que vai ser uma live para que vocês possam assistir. Vai sair lá no nosso @bdr.learning. E aí, fiz propaganda, tudo certo? Tudo certo. Beleza. Avisa pra Depois gente. a gente acerta. Tranquilo. Beleza, obrigado. Isso é entre nós. Então, assim, piscinas térmicas são um dos maiores problemas no ponto de vista que nós chamamos do ponto de orvalho, né? O que é o ponto de orvalho? É a temperatura a qual aquela atmosfera, numa condição conhecida, por exemplo, 24 graus, 50% da relativa. Beleza. Qual a temperatura que aquele ar, ao encontrar uma superfície, vai condensar o seu conteúdo de água? Sim. E aí, piscina térmica é um problema muito grande. Tem uns problemas aí. Nem vou falar, porque na live eu vou falar. Tem que deixar um pouquinho pra...
E aí vem os vidros duplos. Sim. Né? Então, o ar que está ali no meio, ele é excelente. Piscina térmica, gente, qual que é o problema? Qual que é a temperatura que tem que ter uma piscina térmica? No caso, atmosférica, né? O ambiente. Em torno de 29 graus, não é 24. De 28 graus. 28 também, É. depende até inclusive do público. Às vezes é um público mais idoso, um público que é criança, que não sei o quê. 35. Já que você não gosta de frio. Cena do Cogum, você não lembra também? E ali nós temos um problema muito sério, porque se eu tenho 29 graus, e geralmente a água é 1 para 1, né? 29, 30 também. Então imagina só que aquela temperatura da atmosfera de uma piscina térmica, tá muito fácil encontrar uma temperatura do ponto de orvalho. Ou seja, se eu tá 5 graus lá fora, em Porto Alegre, Gramado, por exemplo, Sim. se tá muito frio Aquele lá monte fora... de esquadria suando, né? Exatamente, exatamente. Mas é hotel, tu vai pra hotel, fica assim, aquele bafo, assim. Quem faz natação, né? Quem faz natação. Mas É, tem já ambientes é que não, assim. gente. Tem hotéis de luxo, ou até nem luxo mais, né? Mas por que eu falo de piscinas térmicas? A construção civil hoje, ela tá migrando muito para condomínios resort, né? Aham. É. Claro, tem um prédio puro e simples, eu não tenho nem playground, ok. Mas está se migrando muito, Maiojama, Melnick, né? Construtoras que estão com terrenos já focando, não, eu quero que isso aqui tenha um ambiente de resort, ou seja, eu vou ter uma piscina térmica, não só a externa, mas a térmica. Então a construção civil, a arquitetura, engenharias, né? Nós temos que estar conectados a isso para entender, ok, a gente faz lá um buraco, coloca água quente, certo, vai ter um boiler, isso é pensado, calculado, tem engenharia no meio. Tá, mas e o nosso vidro? Exatamente. Né? E o nosso vidro? Qual vidro? Qual espessura? E aí eu me lembro que eu fui recentemente num hotel em Gramado e me chamou a atenção porque estava lá, né? Uma camada, né? Uma coisa de 10 milímetros, ou tem 1 centímetro, de ar. E o ar tem uma condutividade térmica muito baixa. Melhor do que, inclusive, a lã de rocha. O ar, ele é um isolante natural, confinado. Né? Tá confinado Tem ali. a parede da tua vizinha. Né? Madeira também, né? Sim. Claro, né? Nossos antepassados não tinha tecnologia do traço do concreto para melhorar, e bota a casca de arroz, Sim, bota imagina. para transformar aquilo, né? Então a madeira é um excelente isolante térmico para casas, né? Então Estados Unidos, que tem lá, muito comum. Wood frame. Os wood frames, exatamente. Iglus, né? Que a gente comentou ali, Sim. né? O gelo também é, né? Pô, como é que vivem lá o pessoal Sim. lá do norte, Os esquimós. né? Os esquimós, assim por diante. Então a gente tem que pensar na pobreza ou na riqueza dos materiais de construção civil. Na última linha, beleza, eu vou construir uma edificação e ela vai se sustentar. Por quê? Porque a propriedade mecânica dela permite que haja essa sustentação. No entanto, a propriedade térmica vai fazer diferença, no fim das contas, na passagem dessa radiação solar, cujo material vai resistir mais ou menos e vai entrar aquele BTUzinho lá para dentro. Né? Então, quanto mais BTUs entrar ali dentro, né, e aí vem por hora, por isso que é a potência de entrada, mais eu vou ter que colocar em ar-condicionado. Tá, mas quanto que gasta um ar-condicionado no verão por mês? E aí a gente vai fazendo a conta. E aí tem um payback. Tá, mas se eu colocar agora, se eu pintar de branco, que eu tenho, né, daí entra, se eu pintar de branco, que eu tenho uma absortância de 15,8%, né? Ou se eu pintar de preto, mas o marinho, mas ninguém, não, tem filiais de muitas coisas que tem que pintar de preto, né? Não é porque não tem problema, só que tem que compensar no ar-condicionado, porque a radiação vai ser muito maior. Mas sabe que teve um projeto que eu fiz, era um apartamento super pequeno, a cozinha era integrada ali com a sala, e eu me lembro que né? No caso eu calculei ali, Google, né? Os BTUs. Só que o que acontece? Eu estudei para fazer esse cálculo, por acaso, né? Porque tinha uma janela muito grande na sala e pegava um sol do capeta. Normal. E daí eu falei, cara, isso aqui não dá. E assim, ó, se tu fosse pensar, qualquer um ia entrar assim, não, um ar de 18 estourando, né? Sabe aquela coisa? E eu falei, não vai dar 18, tem que ser 24 aqui. Mas assim, era muito ruim 24, porque ele era muito grande. Sim, claro, mas ao mesmo tempo, entrava um sol ali do capeta. E aquela esquadria era uma esquadria de alumínio boa, Sim. mas ela não era... As se ela mais tivesse, top. entendeu? Se fosse grossa, duplada e tal, não ia entrar. E depois que entrou o calor, já era. Depois que entrou, Exatamente. tu tem que resolver ali com ar-condicionado. Exatamente. E daí eu me Não lembro tem que eu que fazer. coloquei aquela persiana de fibra de vidro. Como é que é? A tela solar. Sabe? Claro.
Não botei, eu botei a romana. Mas tudo bem, isso aí é só... com mas o tecido... Com percentual. Exatamente, com uma trama menor, fechada. entendeu? Mais fechadinha, em função do sol. Só que daí o que acontecia, né? Que é sempre isso que acontece. Vem aquele calor desgraçado no vidro, o vidro bate e irradia aquele calor pra persiana e a persiana dá mais uma segurada. Quando tu coloca a mão Por baixo, entre a parece que persiana tá e o vidro, rapaz, aquilo lá é, né? E daí não adianta mais, porque aquele calor vem e daí tu tem que resolver. Na realidade, tu resolveria de forma mais eficiente se tu fizesse alguma coisa por fora, né? Um brise, um anteparo, alguma coisa assim, para não entrar esse calor. Tu vai reduzir um monte até o teu consumo, né? Mas hoje eu fui num prédio de alto padrão da Melnick, que estão finalizando agora, e eu fiquei muito chocada como estão tendo outra visão, assim. Inclusive as janelas, assim, o conforto, com certeza tinha um pensamento térmico e acústico. A piscina térmica, falando em conforto térmico, com toda a lateral e todo o teto amadeirado, entendeu? Então, assim, tu já vê que tem um outro olhar, um conhecimento também, né? E nós chamamos isso de conforto térmico passivo, né? É aquele que não vou ativar um sistema mecânico para gerar conforto, ou seja, um ar-condicionado é um sistema ativo. Sim. O passivo é isso, é de colocar cobogós, né, para fazer aquela passagem do ar, criar uma ventilação natural em função dessa passagem. O investimento em brises, por exemplo. Bom, brises, né, brises verticais ou brises horizontais, em persiana que a gente tem, né, até muito bonito. Nunca aprendi a calcular os raios dos brises. Conforto térmico e acústico. Pronto, falei. Nunca consegui. Não, é um troço, não tem uma coisa redonda. A carta solar, que é um inferno aquilo do capeta, aquele troço. Então, a carta solar, nós vamos conseguir verificar justamente a passagem, ou na verdade, o movimento aparente do Sol, e entender como que a radiação do Sol, num horário certo, num período correto, que vai influenciar naquela janela e vai criar o sombreamento para aquele processo, para aquele período. Né? E é legal porque, por simulação, a gente descobre que colocando brises bem posicionadas, bem colocadas, né, nós vamos ter uma redução de 20%, 30% de carga térmica. Olha o absurdo. Sim. Claro, porque... incrível, né? É incrível, é muito legal isso. Exato. Então isso é uma solução passiva. Né? Pintura, né? Voltando para tinta lá, né? Pô, o branco absorve 15,8% de uma radiação. Imaginem vocês que eu tenho uma incidência de radiação solar de 700 watts metro quadrado, que é a unidade, né? Pô, pode ser aquilo 15,8% disso, ou 97% disso, que é a cor preta. Total diferença. Uma tinta. Tá, e daí tu falou da história da cor. Eu lembrei no deserto lá, que tem aquele pessoal de roupa lá. Como é que é o nome daquelas roupas lá? As burcas e as... Tem um nome pra isso, não sei exatamente. Mas é que tem as brancas e tem as pretas. Tem as pretas, Mas daí não tem uma história de que na preta daí absorve, mas daí faz uma corrente interna. Tem umas histórias assim. Por incrível que pareça, né, é mais confortável lá na Arábia, né? A gente está falando de calores de 50 graus, às vezes 60 na sombra, né? Regiões desérticas, assim por diante. Por incrível que pareça, é mais confortável tu tá com essa camada de roupa. Né? Não é ficar sem camisa, né? Que calor, não é ficar sem camisa, né? É muito mais confortável, a gente tá com uma camada de roupa, portanto, né? Que vai gerar mais conforto, não é que vai ficar bom. Né? Só que para que bom tem... nunca vai ficar. Não, mas por que as pessoas ficam só com o olho ali, né? Para evitar justamente problemas relativos à própria radiação solar, que é ali de 3º grau, se bobear, né? E também os ventos com areia, né? Fica uma air fryer, né? Se a pessoa fica no meio de uma... Imaginem vocês um vento a 60 km por hora com 50 graus de areia. Ai, que horror. Né? Então as pessoas têm que se proteger disso. Né? Então, claro, a roupa não é só para a questão de proteção da radiação, né? É uma questão seguinte, tá 60 graus lá fora. Eu vou criar uma barreira de radiação aqui, por mais que eu esteja com uma camada de roupa. Só que o ser humano ele é um ser homotérmico, né? Ou seja, ele tende a permanecer sempre com a mesma temperatura interna, ou seja, 36, 36,5. Se passar disso ou diminuir é um problema, né? Então, como o ser humano é um ser homotérmico, diferentemente, por exemplo, dos lagartos, répteis, né, que tem que ir para o sol pegar energia externa, não que nós não precisemos também, né? A gente também precisa da radiação,
né, para criar processos internos, né, de geração de vitaminas, enfim, não é minha área, mas eu sei que tem processos, é um pró-vitamina D, né, Isso. o sol. Nós vamos ter, então, esse processo também. Então, as pessoas conseguem se manter sempre 36, 36,5, mesmo em condições intempéries ruins. Tá, mas essa história da cor deve influenciar, porque se o branco dá 15% e o outro dá... Esqueci os porcentos, mas... Não sei. Mas tem, não tem? Né? Não, Tem a história da roupa preta e da roupa Não branca tem, lá. não sei o que... Isso eu não Quais sei se as é questões cultural. culturais, religiosas. Isso eu não sei se é ou- cultural ou se é uma questão de reflexividade. Pode porque, ser o branco reflexo. Imagina, a gente está falando de um sol, que é uma radiação de luz branca, né? É a luz, realmente, a luz branca, que, né, passa de 6.500 Kelvin lá, que o negócio realmente tem todas as cores, né? E aí vai pegar numa coisa branca. Eu acho que para quem está junto, é extremamente desconfortável. Podemos ter uma associação com isso. Eu não sei ao certo. Estou pensando aqui em propriedades do processo. Mas pode ser cultural. Né? Falando em Arábia, coisas que tu tinha comentado, né? Do prédio lá do Burj Khalifa, né? Os prédios lá de Dubai, né? A gente tem o Burj Khalifa, tem outros, né? Até tem um agora não que são espelhados também. Isso também influencia um monte, não, né? aquele, né, teve acho que é na Inglaterra, né, que fizeram um prédio que estava sim. derretendo. Isso aí E é verdade. case total, é verdade, né? gente. Exatamente. É verdade. Aquilo foi Era do Norman Foster, Eu aquele? fui, Não é? Aquele que é o pepino que eles chamam, não? Não, mas não era o esse? do pepino. Não era. Ele é um prédio com a estrutura côncava, né? A côncava, mas E não aí o concentrava, como se fosse uma lupa, né? Aham. Concentrava e batia numa região ali, que as pessoas virou Os até um carros, ponto. E aí começou a derreter o Tudo. plástico, que é um termoplástico, né? Portanto, ele é passível de fusão. Né? Teve um repórter que fritou um ovo ali, né? Fritou Tu um ovo. lembra? Sério? Exatamente. Sério, ele Exatamente, abriu eu o vi ovo ali na hora. Tipo, uma coisa bizarra. Tá no YouTube isso, dei uma olhada lá, que é bem interessante. Eu fui atrás, Muito pode ser legal. fake news isso, né? Porque qualquer coisinha tu vai lá, Aham. não, aquilo é real, realmente, real. é uma concentração. Mas é legal para ver como é importante o estudo, né? Exatamente. Dentro da cidade. Exatamente. Porque olha o que tu pode influenciar, pode, sei lá, machucar alguém. Por isso que... Não, a gente vai ter desconto no curso. Danos materiais. Não, danos materiais, eu diria. Exatamente. Danos materiais. E aquilo aconteceu mesmo, ou seja, concentrou o calor e ficou uma região assim que ficou uma chapa de X. E a tendência das fachadas espelhadas, né? Era aquelas. Ai, um horror aquilo. E no Brasil ainda chegou aquela verde. Vocês lembram aquela? Ai, Deus. Tem azul. Tem azul. Tem azul. verde. Azul é sei pior. lá. Tem um prédio bem famoso aqui, enfim. Nada Eu acho, eu não sou arquiteto. Não, eu não sou arquiteto, tá? Então, eu acho bonito, tá? Eu não sou arquiteto, então eu tenho direito de olhar e não saber, nossa, achei bonito. Engenheiro, tá tudo certo. Eu acho bonito. Pra prédios comerciais, eu acho bonito. Não, eu acho que bem Mas usado. tu chega tudo. perto da esquadria ali, tu põe a mão, um calor desgraçado, né? Coitado do cara que tem a mesinha perto ali da janela. E esse processo de transferência de calor de radiação, quando ele encosta numa superfície, nós temos esse processo de absortância, certo? Só que dependendo dos materiais da construção, camadas, eu tenho lá um concreto armado, assim, assado, espessura de tanto, eu vou ter mais um outro processo, uma lã de rocha, provavelmente, mais uma argamassa, um acabamento, um reboco qualquer. Imagina, né? Isso cria uma inércia térmica. Nós chamamos de inércia térmica, ou seja, quanto tempo... Quantas barreiras? Não só do calor, que é a barreira propriamente dita, mas quanto tempo, né, que nós chamamos de atraso térmico, ou seja, quanto tempo demora para aquele calor atingir a superfície interna e jogar o BTU lá para dentro. Né? Então isso a gente faz alguns estudos, inclusive para dizer o seguinte, olha, a gente pode desligar o ar-condicionado 1h30 antes de sair, porque nós sabemos que existe uma barreira térmica que é em função de um tempo, né, naturalmente. Olha, então o atraso térmico dessa parede aqui é de 2 horas. Imagina ele comprando um apartamento, chega pra construtora e pergunta qual é o atraso térmico das paredes aqui da faixa. Você tem 10 segundos pra me dizer qual eu pago à vista. Eu pago à vista, mas tu tem... Como é que foi o outro que ele falou do passivo lá, do conforto térmico passivo? Ações passivas de conforto Vocês fizeram ações passivas de conforto térmico? Só que o Breeze, ele não é muito bem quisto em alguns ambientes. Né? O Breeze, ele é certo, Breeze, né? Mas algumas pessoas não gostam do Breeze, porque ele é justamente uma barreira, ele é uma barreira física. Física, né? Sim, tu perde visão. Perde visão, perde... Incidência solar, às vezes. Claro, os Breeze hoje, pelo menos alguns deles são móveis, né? A gente consegue ter uma manopla. Eu acho manutenção de Breeze a parte mais complexa dele. Eu acho que é por isso também, porque deu uma...
foi uma loucura, né? Barcelona tem muito, né? Foi uma loucura coletiva, assim, Foi. era brise, daí agora, calma aí, peraí. Talvez não. Daí a galera fazia brisa em madeira. Tudo aqueles... era brise. tudo ficava era aquelas brise. ondas lá, porque a madeira trabalhava Exatamente, muito, exatamente. usava madeira entendeu? errada. Não é nem madeira errada, né? É muito complexo tu fazer brisa em madeira. Totalmente, né? Geralmente os brises em concreto, uma espécie de um balanço, né? E eu me lembro muito bem, pré-pandemia ainda, eu lembro de lá na PUC, acho que foi uma aluna até, veio me questionar essa questão. Por quê? Porque ela estava fazendo uma rodoviária, não sei em que cidade aqui, não estava fazendo rodoviária. O projeto dela conceitual era de uma rodoviária, não sei se Santa Cruz, alguma coisa assim. E a fachada principal desse ambiente era oeste. Portanto, o sol pós-meio-dia, né? E a observação dele se pondo. Só que as rodoviárias, elas geralmente têm um grande de uma marquise para o ônibus estacionar, que é como se fosse uma brise. Sim. Né? Que é o deixa de Brise ser. Soleil, né? Até um francês, né? Olha. Que criou lá esse sistema. Por isso o nome Brise, né? Brise Soleil. É uma proteção do sol. E aí ela pergunta, mas olha só, eu vou fazer um brise aqui, vai ter que ter lá 3 metros de comprimento para o ônibus entrar e ficar protegido naquela barreira, que era um balanço, né? Uma forma de balanço, né? Estruturalmente falando. Tá, mas a dúvida era, nós vamos enxergar o sol, porque na verdade na frente do ônibus era tudo de vidro de restaurante. Tipo japonês ali, né? Que a gente vai lá pra praia. São vidraças, né? Sim. Mas que hora que a gente vai enxergar o sol? No período do pico, no verão, etc. Aí via a carta solar, a gente fala, olha, a partir das 4h35, tu vai enxergar o sol. Só que tem uma coisa. Às 4h35, nós vamos ter uma edificação na frente, etc., que vai criar uma barreira de sombra. Então, nós nunca vamos ter o sol naquela posição. Então, isso, na verdade, claro, nós estamos falando aqui estruturas, né? Não só de conforto, porque é uma influência, mas de forma a perceber o conforto térmico, se aquilo for um brise para isso, nunca nós vamos ter a entrada do sol. E a entrada da radiação solar, ela é interessante, ela é positiva, ela é boa, ela é importante para as plantas que estão internas, ela é importante justamente no inverno, para a recepção de radiação solar e deixar um ambiente também mais agradável, né? O sol não é ruim, muito antes pelo contrário. Só que nós temos que, de forma inteligente, e aí entra a arquitetura, engenharias, especialmente na concepção do projeto, e aí entra a arquitetura, né? Por isso que eu tenho um carinho muito grande pela arquitetura, porque é um projeto conceitual, construtivo, exige disciplinas multidisciplinares, né? Temas multidisciplinares e complexos. Para dizer o seguinte, olha, ok, nós vamos colocar materiais de construção civil ricos termicamente e vamos reduzir no ar-condicionado. Ou seja, qual que é o payback de colocar uma lã de rocha? É 1 ano. Beleza. Bom Ou não. arquitetônico Bom arquitetônico, na verdade, envolve muitos profissionais, Sim. né? Porque a maioria não faz. Tu vai fazer uma residência, por exemplo, tu contrata um arquiteto, mas daí o cara do luminotécnico não tá, daí o pessoal contrata um engenheiro mecânico para fazer a parte de ar-condicionado numa residência. Não. O que tu faz é marcar os pontos. As pessoas não têm noção do quanto, porque tudo a gente vê muito simplesmente como um custo. Como Isso um aí não é um custo, porque tem um retorno. Exatamente. Então é um investimento, tu tá pensando, tu vai poupar depois, entendeu? Eu tive Então, uma construção da Melnick recentemente, achei impressionante, porque a aplicação de fato da lã de rocha. Eu achei incrível aquilo, porque eu pensei, poxa, já está existindo uma concepção interessante na construção civil de materiais que são conhecidamente ou relativamente mais caros, mas ali já está existindo uma percepção de que está havendo, né, barreiras que vão bloquear essa passagem do sol, claro, mas do calor provocado pelo sol. Então, achei incrível. Então, as construtoras, dependendo da construtora, claro, e do tipo de construção, sim, padrão, onde que ela né? é, padrão, alto padrão, luxo, etc., já estão investindo nesse processo. Vou te fazer uma pergunta, talvez seja meio boba, mas me veio agora. Por exemplo, às vezes acontece da gente pegar um apartamento que tem, sei lá, um quarto e pega sol numa parede, sei lá, na parede da cabeceira, tá? Um calor desgraçado, aquele que tu chega, assim, encosta e tu sabe que no verão aquilo, a pessoa vai estar com o ar-condicionado a 1000. Tem alguma coisa que a gente consegue fazer fazendo projeto de interiores que vai fazer uma redução, porque eu não posso fazer nada porque é a fachada do prédio, então não tem como eu colocar alguma coisa externa a isso. Mas internamente, tem algum tipo de material, sei lá, se a gente revestir, por exemplo, de madeira ou de
Não, mas tô falando na parede, não vai botar a cortina ali. Bom, até pode, uma mas... janela. É que eu achei que Não, pensando sem janela, entendeu? Uma parede que... Porque às vezes tem... a parede, por exemplo, da cabeceira. Isso, entendeu? Uma parede que esquenta muito. Ah, tá. Ou, sei lá, numa sala, numa cozinha. Se tu botar uma argamassa refratária e um porcelanato, isso vai dar muita diferença? Porque o normal seria a gente revestir, talvez, com painel de MDF, entendeu? Ou, não, tá, tu vai revestir de painel de MDF, põe uma lã de rocha, entendeu? E faz o acabamento depois e... Isso, mas o que tu indicaria, por exemplo? Uma lã de rocha? Funcionaria? Então, o EPS, por exemplo, né, que é o poliestireno expandido, que é o vulgo isopor, isoporzinho? Sim, que é uma marca, né? Isopor, Tá. a gente não pode falar isopor, né? O isopor é uma marca, né? Tá. Assim como nesse Maisena, caso, a gente fala, tá bom. a gente não fala chocolatado em pó, né? É. Busca pra mim, Xerox. exatamente, Tá, fala isopor, senão a gente não vai entender. que é o poliestireno, né? Por exemplo, o próprio EPS, portanto, que é o isopor, ele já é vendido já para essa aplicação. Já tem casas sendo construídas puramente com o poliestireno. Claro, com estruturas, né, bem pensadas. Tá, daí a gente compra esse fininho, Esse tem aquele fininho, fininho e coloca, por exatamente. exemplo, um painel. Porque daí seria uma aplicação que a gente faria normalmente, né? Mas assim, as pessoas não têm noção da diferença. Até a lã, eu coloquei a lã, né, quando eu derrubei as paredes do meu apartamento que eu tive que levantar. Mentira! No quarto da Maia. Tu derrubou aquela parede? Daí engravidei e tive que levantar as paredes, né? Tu tinha a sala ampliada ali. Tinha tudo, era um escritório aberto. Daí quando eu levantei, já coloquei. Gente, o quarto dela é completamente diferente do meu quarto. E não só isso, também tem acústica, né? Não só o térmico. O térmico, acústico, é bizarro. E daí tu assim. colocou a lã ali. Coloquei. Fez claro, Melhor até coisa que eu fiz. até a laje. Excelente, Tanto é que a excelente. criança tinha 4 anos, eu ainda usava a câmerazinha, né? Porque no meu quarto, se eu fechar a porta, não escutava nada, né? Ela até Exatamente. podia berrar a noite inteira. Que horror. Tudo bem, é importante para algumas coisas. Mas o que é importante dizer sobre essa aplicação? Pois é. Lã de rocha, EPS, mantas quaisquer que a gente possa colocar, vai depender, claro, da sua propriedade térmica. Então aqui já EPS, lã de rocha, ok. O próprio ar, como eu falei, mas não é o caso, né? São elementos isolantes, certo? Sim. O que vai melhorar ou não ficar tão bom, não vou nem piorar, porque só agrega, né? Sim. É a espessura desse material. Né? Então a condutividade térmica do material é tabelada. É esse valor aqui. Puta, nunca vou calcular isso Meu aí. Deus. Não, para vocês terem... Não, Eu não. posso te ligar. Não, a gente sabe de cor, quer ver? Ó, sabe de cor também. Qual que é a condutividade térmica do concreto armado? É 1,75 watts metro quadrado grau Celsius. Né? Essa é a... Fê, tu sabe disso. Isso aí é faculdade mais de 20 Mas, anos. vamos olhar para o número. 1,75. Tá. Beleza. Mas é muito, é pouco. Lã de rocha, 0,03. Então, na verdade, o valor no metro está na segunda casa depois da vírgula. Sim, tipo... Né? Ou seja, ela conduz muito pouco. O concreto já conduz um pouco mais, numericamente falando. Só para a gente entender a relação disso aí, né? E tem a ver com a espessura também, ou seja, botar um concreto mais espesso, ou uma lã de rocha maior, tem 5, 7 centímetros, 10 centímetros, são rolos, né, que a gente vai lá e coloca, tem que colocar estruturas, acabamento. Sim. Então, isso aí é excelente, inclusive, não só para o verão, mas para o inverno. Claro, exato, porque é isolante. claro. Mas é que eu não tinha parado para pensar nisso. Quantas vezes eu fiz projetos de interiores, de fachadas que eram super quentes, tendo esquadria ou não, e que eu poderia ter resolvido dessa forma, entendeu? Claro, com a esquadria vai entrar, entende? Mas minimiza. Não, e eu vou te ser sincera que... Já tinha parado para pensar nisso? Não, eu sempre tava muito ligada, tipo assim, em usar a lã para um conforto acústico, mais térmico, sinceramente. É o que nos vendem sempre, é o conforto acústico. Acústica também, né, gente? Só que acústica... Mas é que todo mundo pensa em parede Foi o grande aprendizado. de gesso acartonado. Foi o grande aprendizado, foi isso aí. Mudou se pode, né? A acústica, ela também vai ser influenciada por esse tipo de material. Sim, por exemplo, claro. né, esse material mais poroso. É tipo chegar num ambiente que ainda... É apartamento novo que tu vai construir, não tem nada, né? Sim. Tem aquela reverberação. Do som. Né? Então, a reverberação, nós temos um tempo de reverberação, tem um cálculo para isso. Né? A gente bate palma, assim, pá, Sim. né? Quanto tempo, quantos segundos, aquela acústica, aquele ruído, não é nem eco, aquele ruído, ele vai para, ele cessa, né? Tem um decaimento. É muito difícil. Eu acho a acústica muito difícil. Mas é importante para o estúdio, eu por acho exemplo. complexo, assim, eu acho...
Acho incrível, mas acho muito complexo. Sim, tudo que envolve leis da Aqueles física. raios desgraçados. Acústico, térmico. Eu me lembro que tinha um software que a gente calculava quando eu trabalhei com Deus. igreja. Aham. Que daí tinha o tal dos raios acústicos, não sei o que Porque lá lá. eles querem As que bandas de reverbere. oitava, raios acústicos. Na igreja. Exatamente. Não, É, igreja é igreja. cultural, né? Não, igreja tem que ser cultural, tem que ter o... Tem que ter, senão... Estudar a quadra inteira também. Mas no Bola de Neve, não. Não, é que agora tem, né? Agora Tem, sim não. que a polêmica, vamos dar. Não, acústica, a gente tem que pensar o seguinte, o que vai gerar mais tempo de reverberação, ou seja, mais tempo de ruído, Sim. são as superfícies planas mais cerâmicas, né? Uhum. São as superfícies lisas. Sim, Então tu vai colocando móveis no ambiente, a sofá Sim. vai abafando, Sim. que tem a ver com o quê? Com Claro. a absortância acústica. Né? Tem a térmica e tem a acústica, tem um alfa também, né? Então o tempo de reverberação ele é calculado em função do volume do ambiente, em função da absortância desse material aqui, que é aquela forma de ovo, né? Que vai receber essa onda, que é uma onda mecânica, né? O som é uma onda mecânica, não é uma onda eletromagnética. Então ele vai pegar e vai bater nessa casca de ovo, vai subir para cima e vai absorver. Sabe que eu acho que pra gente, na prática, assim, dentro de interiores, consultório médico, ou... Bom, também quarto, enfim. Não, e hoje em dia- é um saco isso, né, Mas guria? hoje em dia até home office. Eu tive um case, por causa de uma cliente que me chamou, porque ela gravava muito, tinha muito, estava trabalhando em casa, no home office, online, e estava dando muito. Cheguei lá, coloca um tapete, uma cortina, resolveu um problema. Com um tapete, uma cortina, era uma sala pequena, sabe? São, às vezes, eram Mas problemas era que na a gente- sala que era o no problema. home office, Entendi. num espaço pequeno de home office, que foi resolvido com uma poltrona, com tecido, um tapete, uma cortina, simples assim. Então, mas olha a importância, né? Olha a importância do profissional nesse momento de... Porque a pessoa não vai saber como é que vai fazer aquilo ali, como é que vai sanar esse problema. Mas o que eu Porque, acho tipo que assim, às vezes não acontece... chega ao ponto de ter que colocar todo um revestimento Sim, acústico na parede, não, era uma coisa, né, que não era... Mas uma coisa que acontece muito também é a gente pegar salas, ou até apartamentos, que o pessoal não sobe a parede até a laje. Ah, sim. E daí isso aí vaza é- som, né? é. Pelo O gesso. forro ali. Exatamente. E na esquadria, é onde vaza. Ali... E daí não tem, daí tu tem que levantar aquela parede até o final. No final e depois vem o gesso. A acústica e conforto térmico, inclusive a disciplina que lá na PUC, né? Ela é junto? junta. E eu pergunto, A minha foi separada. E eu me lembro pergunto da no início do faculdade. semestre, se você tivesse que escolher entre, não um conteúdo dado, mas se tivesse que escolher, olha, tem só uma opção, vem um anjo do seguinte, olha, tem que escolher entre conforto térmico e acústico, né? Exemplo. Aham. Tu vai estar em casa, tu vai poder ter um zero ruído, né? Aquele abafamento bom, mas teu ar vai estar desligado. Vai estar a 40 graus lá fora. Ou vai ter uma britadeira lá no chão, ou aquele barulho de... Puta, mas tu também. Mas o ar ligado, confortável. Pergunta dele. O Não. ruim ou o pior? É. Qual que vocês querem? Não, qual é a resposta que eu desejo entender? Tá, mas afinal de contas, num projeto arquitetônico, lá na verdade, no ego, né? Eu vou aplicar onde? No térmico ou no acústico? Sim. O que é importante, na verdade, né? Escuta, Fê, qual é o... Assim, ok, mas... Em silêncio de biquíni? Não, o silêncio absoluto ele é ensurdecedor. Né? A gente vê em câmera anecoica isso, assim, não é bom até as pessoas, mas... Claro. Né? Mas, assim, aí eu pergunto, assim, 90%... Não, eu prefiro com ar ligado, pelo menos. Não, assim, ó. Né? 90% é térmico. O acústico, porque geralmente as pessoas são provedoras de ruído. Né? Sim, a gente tá tão acostumado. Com o desconforto acústico, né? Não é desconforto com Mas eu acústico. sinto muita diferença. Lá em Floripa, a gente mora numa casa, assim, que é no meio de uma florestinha ali, no meio do mato. Primeiro que a casa tem pé direito duplo, então tem uns 3 graus de diferença do resto da cidade, sabe? Eu morro de frio, já chego lá embaixo, tá bizarro de quente. E a outra coisa é o silêncio. E quando eu venho pra Porto Alegre, eu fico, meu Deus, mas que cidade barulhenta. E lá eu chego a sentir Exatamente. falta do barulho, Mas é que é o barulho da cidade, né? né? Com o barulho a gente acostuma com o barulho. Acostuma. É. Vai dormir na região da Agora campanha, com- dá aquele ruído, é um ruído no ouvido, Aham. quando vai dormir, né? E já com desconforto térmico, tu não consegue Não. acostumar. Exatamente. É essa que é a Tu diferença, não dorme, eu acho. tu não consegue produzir, tu não consegue trabalhar se tu tá Exatamente. desconfortável com calor ou com frio, Aham, né? Impossível, é. Exatamente. Mas com barulho vai. A gente tá Não, acostumado, tá uma obra do acostumado. lado. Eu até gosto.
É terapêutico já, né? Eu gosto de uma batida. Barulho da obra. Às vezes é terapêutico, né? Às vezes é terapêutico. Esse dia eu tava lá em casa, assim, fui dormir e tinha o dreno do andar, não sei qual andar lá de cima, começou a pingar em cima do condensador. Então aquele Pec. Não é o barulho da chuva. Sim. Isso me irrita. Sim. Então, isso é terrível. Isso é terrível. Enlouquecedor. Sabe o que me irrita? Barulho de vento de ar-condicionado no carro. Me irrita. Marta. Eu fico assim, ó. Meu Deus, alguém Mas tu desliga sabe isso. que esses dias eu, saindo do meu prédio, né, olhei pra cima dele, tinha a condensadora do ar, e o cara tinha colocado 2 espumas, assim. Eu acho que o dreno do vizinho tinha 2 travesseiros, assim, parecia umas duas amarradas. Eu falei, gente, que Isso é conhecimento de acústica. o cara Não, e quando não pode aqueles EVA colorido, o tapete da criança. eu fiquei Colado. chocada. Eu olhei, que é isso? Tá, eu vou ter que dizer que eu resolvi assim o problema lá, tá? Viu? Meu vizinho! Onde é que tu mora? Não, casualmente era 11 da noite, eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o seguinte, não, e lá tem a tela, aquela de proteção, né? Sim, Putz, ainda teve que Eu- desengatar a e eu- tela. não. Ai, meu vizinho Não, também opa. tem. E aí, Acho que vocês são vizinhos. será que meu dreno tá ruim também? Tá ruim? Depois eu vou ver onde é que tu mora, velho. Isso era eu. E aí eu coloquei realmente um prendedor de roupa ainda, assim, coloquei lá em cima e começou a abafar aquele som. Depois eu gentilmente no outro dia, né? Sim, Ó, pessoal, você falou. vamos, né, pelo menos vamos colocar o dreno, que aliás é uma recomendação, né, seríssima, que a gente brinca, mas é a conexão do dreno do ar-condicionado no sistema tubular da própria Sim. edificação, né? Por quê? Porque gera esse problema. Gambiarras. Não, às vezes escapa, a pessoa que tá lá não sabe que tá Sim, pingando. com né? certeza. Então né, é uma questão, então, educadamente, a gente Claro. poder prover soluções nos nossos condomínios, né? Para que haja a solução dos problemas que são relativos a essas coisas mecânicas que a gente nem sabe do que está acontecendo, né? Sim. Então, aí voltando para aquela parte térmica lá, especialmente quando tem o lã de rocha dentro do ambiente, né? Para o inverno é excelente, porque a gente sabe que a transmissão de calor, ela se dá do quente para o frio. Né? Eu vou sempre perder calor. Né? Ou seja, o calor gerado, vamos supor que está 5 graus lá fora, e aqui nós conseguimos manter, com a nossa própria geração de calor, a gente consegue manter o ambiente mais quente, ou com uma lareira, enfim. Então a dificuldade desse calor sair, porque ele quer sair, né? Essa lã, essa camada vai segurar, brilha, ao passo de que talvez a gente nem precise começar a se preocupar com vazões exageradas de ar, porque a vazão de ar é calculada em função desse calor gerado, tanto para o verão quanto para o inverno, né? E também a gente vai começar a se preocupar com esse problema de ar quente, fluxo de vento, a gente volta para casa da vizinha. A tua vizinha é um gênio. A vizinha que tu falou da casa. Lá no... Eu fiquei pensando também, assim, vocês não estão conversas prestando paralelas, atenção. não lembro dessa. Não, que é a camada de ar, né? Que é o que tu falou, é um isolante, então a gente volta pra casa da vizinha. E era cultural, sim. era cultural. Né? Na verdade, ela era alemã. E lá, sim, eles usam muito, né? Usavam muito. Isso faz, E, gente, é ar, né? Não gastou nada, mas duplou a parede, né? Décadas e décadas. Não, gasta. É importante gastou entender, o dobro. né, Sim, ela gastou o dobro. Ela E gastou não o dobro. só disso, ela perdeu, né? Hoje em dia que a gente luta por área, né? Claro, né? No interior não tinha esse problema, mas assim, era uma parede dupla. Mas lá em casa é duplada entre também. as duas. E daí eu sinto essa diferença. Além do pé direito, é claro, por ser duplado, provavelmente tem muita diferença de térmica. Mas o material é importante, né? O material, ele é um material isolante, uma lã de rocha, por exemplo, EPS, ele é um material que ele vai estar instalado uma vez e a sua propriedade ela é eterna. Sim, né? hoje em dia... Agora, o split não. O split, embora ele seja um componente mecânico, ele vai ter a questão de manutenção Ele tem um e vai ter energia. Energia, né? Então tem um payback disso. Sim. Tá, então peraí, se isso aqui é 12.000 BTU e eu conseguir reduzir para 9, porque eu estou isolando termicamente, ações passivas que sejam, que custa dinheiro, fazer brise, colocar lã de Mas rocha. são sustentáveis também, né? É sustentável. Voltando pro tema de sustentabilidade. Exatamente. Exato. A gente fala sobre isso. Então aí tu vai fazer um cálculo de payback. Tá, pera aí um pouquinho. Eu vou conseguir reduzir de 15.000 BTU para 9. Né? Qual é o payback disso? Qual é o payback disso? Isso aqui vai se pagar em um ano. Tem que pensar, então um ano vale a pena, então eu botar isso aqui, mas depois de um ano começar a pagar o que eu já coloquei.
Sim. Caraca, nossa parede do escritório. Aquela paredão lá que a gente tem a persiana preta. Preta ainda, que eu escolhi maravilhoso. Quem escolheu? Não tem problema. Um sol desgraçado Uma naquilo. delícia, uma delícia. É, eu escolhi preto ainda, né? Meu Deus. Mas lá, por exemplo, se a gente colocasse naquela parede um revestimento e botasse uma lã de rocha. Tá, mas aí a gente tem uma janela que não é uma grande... Sim, mas já área é uma acústica, ela superfície. É péssima. Não vai é. valer. Não vai valer a Daí pena. não lá. vale. Porque ela é muito grande, mas se ela fosse, ela é uma muito esquadria menor, valeria a Ah, pena. não. É, bem menor. Pela Mas área que de parede, né? Por isso que a gente tem que pensar em construções realizadas, Sim, né? E construções a A realizar. realizar mais do que É que eu acho que tudo, pra, Mais ainda, eu acho mais que ainda. pra gente tem Porque muito depois disso. é só conter os danos, eu acho, né? A gente, depois de construções realizadas, estamos contendo danos. Porque Os retrofits, né, que a gente tem que fazer Sim. com... Exatamente. Exatamente. Então, vai Inclusive, ser, foi pro ótimo. LEED, inclusive, que é Fechou. que é esse certificado, e aqui eu concluo essa questão do LEED, esse certificado, ele pode ser conferido a edificações existentes, ou seja, a arquiteturas e engenharias envolvidas em construções tipo a CIA, né? Que foi Ou isso, que tem uma placa lá lindíssima, né? Selo LEED, daí tem as suas categorias internas, né? Ouro, prata, platina e assim por diante. E também construções novas, que são os new constructions, né? Que a gente vai fazer do zero e ter essa eficiência energética que vai ser provida por isso. Telhados verdes, brises, ar-condicionado eficiente e assim por diante. Mas o LEED, eu acho que quando tu vai fazer uma construção, tem até a ver na hora da construção, não tem resíduo, tem a pontuação, né? Pontuação, Tem transporte, vários pontos, resíduo, água da chuva, sistema bicicletário. Então não é só Exatamente. conforto térmico, né? Aham. Tem a própria articulação interna, movimento, transporte e assim por diante. No Brasil tinha um que era o Aqua, não sei se ainda É tem. o Aqua, ainda tem o Aqua. É. Tem o Aqua, mas tem uma expressividade menor do que o LEED, né? É que o LEED é mais- mundial, Ele né? é mundial, ele é previsto lá por, enfim, surgiu de uma estrutura internacional, né? Que inclusive é base para algumas normas brasileiras, né? Então, claro que você acaba tendo maior afinidade com essas estruturas certificadoras internacionais, né? Mas, Sim. enfim, o Aqua também tem a sua representatividade e também é aconselhado todas essas manifestações de eficiência energética. E a nossa normativa brasileira é baseada em qual? De Então, conforto térmico. É isso, americana? Tu tinha Também, comentado né, alguma coisa? as normas, né, tem a norma de eficiência energética, né, de edificações aqui brasileira, assim como tem a 16401, que é de ar-condicionado, instalações, características de conforto, Que acho que a gente usa filtragem nos do ar, que a gente hospitalares. nem falou aqui, mas filtragem é um negócio impressionante. Isso é tudo baseado, claro que tem comissões internas, né, que avaliam, inclusive, a aplicabilidade daquilo que foi pensado para os Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil. Sim. Que tem outra temperatura, outro clima, pessoas, poder aquisitivo, etc. Mas é tudo baseado na ASHRAE, né? Basicamente, né? Da ASHRAE. Tem outras, né? Que é a American Society of Heating, Ventilation and Air Conditioning Engineers. Né? Uma associação de engenheiros. É uma associação de engenheiros. Tá vendo, galera? É o Pantone da cor que vocês vão entender. Não, mas a tradução literal é justamente a Associação Americana de Engenheiros que cuidam Sim, dessa dessa parte, área. aquecimento, ventilação, ar-condicionado, refrigeração. Né? Sim. E aí, olha, isso aqui é interessante, pega pra cá. Né? Então a gente acaba copiando, e não é uma cópia ruim, ela é pensada, estudada, Baseada em... pensada, temos uma Adaptada Todos. à nossa realidade, Tem um pessoal né? extremamente competente aqui no Brasil que faz uma comissão que avalia a aplicabilidade disso para cá e tem revisões, né? Por exemplo, a norma 7256 para aplicação de ar-condicionados em hospitais, né? Foi revista agora. Né? Por quê? Porque a pandemia, cargas virais, né? Então isso é tudo... Ficou mais caro. Exatamente. A própria filtragem exigida já é outra. É. A filtragem já mudou. Que bom, porque era uma nojeira. no Não, hospital. então assim, até os fabricantes têm que se adaptar muitas vezes com equipamentos que tenham aquela filtragem exigida. O que antes era só uma telinha, não, agora tem que ter agora um filtro metálico, mais um filtro grosso, mais um filtro fino, mais um filtro absoluto, sala de cirurgia nem se fala. Então tudo isso pensando na qualidade do ar interno, né, que é outra coisa, outra ciência, inclusive dentro dessa questão de conforto. Né? Sim.
Nossa, mas é muito... Tem muita coisa, Tem né? muita A gente vai ter que coisa. combinar, acho que outro programa. Mas é muito louco, né? Porque como isso influencia o nosso dia a dia diretamente, assim. E nós, como profissionais da área, o como a quanto gente... nos falta conhecimento também, Quanto né? nos falta. E na realidade a gente é o acaba... famoso tapa na cara que a gente leva aqui no programa, porque várias vezes, né, a gente vê o quanto a gente ainda tem que... porque a gente não tem muitas empresas, né, que nos dão suporte em relação a ar-condicionado. O que acontece muito? O cliente compra... vamos lá para a realidade, né? Sim. O cara vai lá e compra na americanas.com, contrata um instalador de split e é isso aí. É isso que acontece. Então, essa é a realidade. A realidade é essa. Por quê? Porque as pessoas já dimensionam o que é 12 mil BTU hora. Exatamente. Isso é 9 mil, vai dar conta. Vai dar conta desse quadro. Né? BTU hora, inclusive, uma unidade britânica, né? Que é o British Thermal Unit, né? Então a gente já pegou... Inclusive a gente tem uma... o Units até vai, né? Mas é isso. Então a gente fala BTUs. Né? Então a gente começa errado, então até na nomenclatura. 12 mil BTUs, com uma apóstrofe assim, ainda um S. Claro, óbvio. Como não? Não, mentira. Não, polêmica. Ó, BTU hora é uma potência, então energia por tempo. Né? Energia por tempo é potência. Se for BTU somente, é energia. Né? Mas claro, é uma coisa que a gente já sabe o que é, não é que nem ventilador, né? Não é ventilador o nome, né? É circulador de ar. Né? O ventilador, tem que ventilar e circular. Sei que o bom é da Hunter. Mas tem muito tema pela frente, né? Tem. Tem muito tema pela frente. Eu acho que a gente podia fazer, deixar ali engatilhado outro só. Mas ele já falou o arroba dele, né? Pra galera seguir aí. A gente tá só esperando a gente ganhar um código promocional pro curso. Né? Vai ter lá. Vamos botar um cupom aqui. Por que não, né? Todo programa a gente chora uma coisinha. Por favor, Fiquem atentos que vai ter, então, uma série de cursos, lives muito legal. Sobre isso. Com conteúdo. Isso que é mais importante, né? A gente trazer realmente resultado. Se for uma transmissão, dar o resultado. Então, Não, isso que e a o gente quer propor. conteúdo de linguagem acessível e fácil. Porque, assim, acho que muito fácil de compreender, porque não adianta também ter só o conteúdo com uma linguagem que, né, às vezes fica acessível pra... Que não seja o nosso dia a dia. É didática, aplicável didático. e acessível. Exatamente. Tem que ser didático, porque é um conhecimento físico, termofísico. Exatamente. Então, falar de BTU... Só de falar isso já arrepia, a gente já quer correr, entendeu? É verdade. Então não esqueçam mais, né? BTU por hora. Tem que falar por hora depois, British. né? British Thermal Unit. Gurias do escritório já começam a mudar ali. Muda na planta que tá errado. Já muda BTUs após S. mandar hoje. A gente ainda escreve assim, Ai, Deus. Mas só pra concluir, as pessoas têm essa coisa já da dimensão do que é 12 mil BTU hora. 9. Bota de 12, tá bom. Não precisa nem ser experiente, porque eu técnico acho que é um nessa área. mercado, entendeu? Tipo, tu já sabe que tem 9, 12, 22, 24. Tem de 15, 18, 22, 24, 36, assim vai. 18 ali, 18. Só mas... que é clássico alguém chegar aqui, isso aqui eu acho que comporta um de 18. Né? Vamos lá, 18, vai, 24 18, talvez. No quarto 12. E assim vai. Agora, realizar uma carga térmica, né? Tem cálculo para isso, tem método. Para dizer o seguinte, olha, o pico do teu verão, tu vai precisar de um ar assim. Isso é calculado, especialmente em ambientes, nem digo residenciais. Mas eu acho que falta empresa que faça isso, entendeu? Se tivesse, por exemplo, uma consultoria para isso, básica, porque tu consegue fazer um cálculo desse com uma planta baixa, entendeu? Uma coisa muito mais rápida. Sim. E que seja acessível ao cliente. Mas tem empresas que fazem isso. Tem, mas não tem. Tem mas projetistas. O cliente quer comprar no Magazine Luiza. É que geralmente não vou assim... dizer que não, é verdade. É verdade, gente. É que o próprio instalador vai lá e diz. Né? O custo do... É verdade, tem uma empresa lá em Floripa que eu compro e o cara calcula tudo também. certinho. O próprio instalador, às vezes, aqui também vai lá tem, O instalador vai lá e faz o instalador. isso. E com experiência até, não é errado. É uma casa. Agora, um shopping, bom um hospital. Não, aí não já tem como. entramos em outro. Eu acho que o corporativo já, entendeu? Tu vai fazer um escritório que seja, sei lá, uma clínica, um escritório de advocacia, né? Que a gente sai da saúde, assim. Mas o corporativo é mais fácil também a gente colocar isso. O cliente entender que ele, né, que tem função de lei trabalhista, né? Lei trabalhista, e ele vê o negócio mais como um business que é só vai lei. voltar o dinheiro, né? Mas daí, tipo, a gente pega que ele pode levar uma trabalhista, daí ele vai investir, sabe?
Senão... Mas é muito tema. Saúde é das muito pessoas. conteúdo. Não. Isso aí é ainda mais com a lei agora, tá? Então Não, reitero, não, mas 18. Mas eu digo, as pessoas não, entendeu? Não se ligavam disso. Mas é por falta de informação mesmo. Falta de informação. Quem sabe de uma lei 13.579 de 2018, Eu na qual as empresas tinham 180 dias para se Eu só sei porque ele me recompor. contou lá atrás, em 2019. Ele me contou. Eu contei pra ti isso? 2018, 2019. Pode ser, então. Porque foi expressivo isso. Sim, Foi é uma E grande foi pré-pandemia. mudança. E foi Exato. A gente fez uma pré-pandemia. live. A gente fez uma live, é verdade. Sobre É isso. verdade. E assim, é pré-pandemia. Sim. Imagina agora. Não se pensava nas cargas virais, Sim. De uma pandemia que gerou impacto, etc. Então isso é importante a gente pensar. Mas, de novo, são vários temas que a gente pode falar. Né? Eu posso ficar até às 10 horas da noite aqui, sem problema nenhum, mas eu estou com vocês. A gente quer te agradecer. Foi incrível, muito bom. Eu que agradeço, pessoal. Uma satisfação estar com vocês, falar de técnica, falar da necessidade da arquitetura, que é importante. Né? É uma disciplina lá de um curso de arquitetura, mas é importante a gente manifestar essas curiosidades, esses pensamentos, para que a gente pense nisso, nas construções civis. Para quê? Para cuidar das pessoas, para que a gente possa ter um ar de qualidade, né? Para que a gente possa construtivamente, que é uma aplicação da arquitetura, entender os materiais de construção e que isso tem a ver com a estética e tantas outras coisas que são primas, né? Elas vão se dando a mão. Sim. E tá lá o ar-condicionado, tá lá o conforto. Então, para mim é uma honra, uma satisfação estar com vocês. Estou aqui sempre à disposição para trazer conteúdo junto com vocês. Obrigado, pessoal. Deixa de novo teu arroba. Isso ali pro pessoal, ia dizer acho que é pra... importante. Então, meu arroba é Bruno De Rosso. De vez em quando eu coloco alguma coisa lá, não só familiar, mas também de conteúdo. Né? Tem um filho fofíssimo. Tem um filho lá que eu boto às vezes, também a gente tem que colocar, né? Sim. É importante, família, etc. E também tem o arroba bdr.learning. BDR são as minhas iniciais, né? De Bruno De Rosso. E tem o bdr.learning. O learning é de educação. Então, a gente está começando com essa atividade agora. Nós vamos lançar em breve o primeiro curso, que é o Projeto de Climatização Psicometria. Né? Então, é outra coisa. Psicometria é o estudo do ar, né? Da ciência que estuda o ar e a manipulação do ar. Você faz psicografia. Não, tem psicometria, que é a medida da psique. Existe essa palavra. Então tem que cuidar muito com aquele R ali. Sim. É que nem paquímetro e parquímetro. Né? Dá uma cacofonia, assim, né? Então tem o BDR Learning, que nós vamos executar esses projetos de Energy Plus, que é um software gratuito, que a gente vai dar curso sobre isso também, telhados verdes, piscinas térmicas, conforto e que daqui a assim pouco ele por vai diante. mandar pra gente, né, o cupom de desconto do curso. Vai ter mesmo, de verdade. A gente tem que estar aqui junto e É manifestar conhecimento, como vocês fazem, com outras, claro, com outros conteúdos, mas no meu, eu quero também trazer conteúdo pro público que assiste vocês e pro público que tem interesse, né, em cuidar dessa área, que é uma área mais técnica, às vezes é mais chata, mas às vezes é tão importante e pode estar trazendo, inclusive com os cursos, claro, trazendo esse profissionalismo. Né? Então tá, galera. Obrigada. Muito obrigada. Inscrevam-se no canal, Por Trás do Tapume. Ativem o sininho. Spotify. Em algum lugar da tela. Um filho, né? Já sabe. Ativem o sininho. No Instagram, @Por Trás do Tapume. Faz o papume. Esperamos vocês. Tchau, tchau.